Tomei o lugar do Fabrício. Não quero mais o Fabrício fazendo lives. Hoje quem assume sou eu. Ouviu? Tomei. Não quero saber de Fabrício. É brincadeira, gente. Foi só um jeito de começar descontraído para mais uma live da CIA. Sejam todos bem-vindos. Segundona, mais uma semana aí, nós estamos aqui. Eu, Fabrício Treviso, Head de Marketing, como já estão todos acostumados, hoje na companhia celebridade de Romer Simpson, olha, eu já falando tudo errado. Boa noite, pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para trazer para vocês conteúdos muito bacanas, né? Eu acho que hoje a galera que está assistindo essa live vai sair aprendendo, a galera que está, hoje vai ter conteúdo, vai ter assunto bom. Hoje é dia de aprender sobre RH. Seja você gestor de RH, seja você candidato, hoje nós vamos ter uma aula aqui de um dos assuntos mais tops do momento, principalmente para quem trabalha com recursos humanos. Mas é claro que antes eu vou falar, né? Companhia de estágios, mais uma vez, nossa, top, não tem para ninguém. Galera, muito programa de estágio aberto, muito. Acessa lá o nosso site, tem muita coisa boa chegando, tanto para estágio quanto para trainee. Nossas redes sociais, cheia de conteúdo bacana para vocês, cheia de informação, cheia de dicas que são valiosíssimas para todo mundo aí nesse processo de conquistar o seu primeiro emprego. E para você, gestor, é claro, cada vez mais ser um líder na sua companhia, na sua empresa. E claro, lembrando a todos, materiais riquíssimos que a gente sempre produz e coloca lá no nosso site para você fazer download. Então, vem com a gente. Quem está aqui e não segue o nosso canal ainda, só clicar ali, se inscrever no canal, ative o sininho ali para ter os lembretes, para você sempre estar por dentro de tudo que acontece aqui no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Afinal, nós somos multiplataformas, nós estamos em tudo. Belezinha, pessoal? Bom, vamos começar a nossa live de hoje. Hoje a live com o pessoal da Employer Branding Brasil. Olha, tem gente de peso aqui para conversar com vocês. Mas antes, como de costume, o meu parceiraço de lives, o meu Big Boss, quero convidar todo mundo para você, quero convidar aqui para ingressar na sala com a gente, para falar um pouquinho com vocês, nosso CEO, Thiago Mavichian. Pode entrar. E aí, Fabrício, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela presença de todos, pela conexão. Fabrício, tinha um monte de gente me pedindo spoiler aqui para perguntar a forma que você ia entrar nas lives. Para quem acompanha a gente, o Fabrício já entrou dentro de uma cabine de avião, já entrou malhando na academia. Então é sempre uma surpresa ver o que o Fabrício vai fazer na abertura das lives. Muito bem, eu queria agradecer a todos que estão conectados com a gente. É um prazer receber vocês aqui de novo. Hoje para conteúdo sobre marca empregadora, um tema muito em alta, um tema que ainda gera muitas dúvidas. E a gente trouxe para conversar, então, os maiores especialistas no tema, que a gente vai chamar daqui a pouco. Se você não conhece a Companhia de Estágios ainda, eu te convido a conhecer, acessar o nosso site, ciadeestágios.com.br, e entender por que a Companhia de Estágios é hoje a consultoria melhor avaliada em Google e Facebook. A gente se importa muito com a experiência do candidato, a gente se importa muito com marca empregadora, e você que é empresa pode saber mais acessando ciadeestágios.com.br/empresas e pedindo para conversar um pouquinho com os nossos especialistas. Eles vão contar para você um pouquinho do que a gente está fazendo e dessa forma você vai ter acesso a cases, a conteúdos, a materiais, a pesquisas, infográficos e a gente vai conseguir avançar juntos. Obrigado pela conexão de todos. Como o Fabrício falou, inscreva-se no nosso canal. A gente vai ter um bate-papo aí pela próxima hora e meia com muito conteúdo, com muita qualidade. Vai ser muito bom. Obrigado pela presença de todos vocês. Fabrício? Tiagão, é isso aí. Hoje tem bate-papo. Aliás, né, todo esse spoiler de como o Fabrício vai entrar nas lives, né? Hoje eu trouxe um cara de peso, né? Duplo sentido, Romer, né? Peso, tanto peso, como também peso de imagem. Então, se é para trazer gente de peso, o Romer já começou e agora tem mais peso ainda quem eu vou trazer para cá. Porque hoje, galera, hoje não é só eu, o Thiagão e mais um, não. Hoje tem um trio de muito peso, é um trio de ferro. Sem dúvida, vai trazer muito conhecimento para vocês. Eu vou começar chamando eles. Vou começar, obviamente, pelas mulheres, né? Vamos ser cavalheiro, vamos, né?
Vamos começar por essas mulheres tão inteligentes que nós vamos chamar. A primeira que eu vou trazer para cá, ela é formada, olha que bacana, formada em desenho industrial com pós-graduação em marketing. Caraca, tudo lá. Mas você vê que às vezes a vida muda os rumos, então prestem atenção. Então, formada em desenho industrial com pós-graduação em marketing lá no Mackenzie, foi há mais de 10 anos em empresas como Michael Page, IBM, só empresa grande, que uniu a paixão dela pelo marketing com recursos humanos. Posso falar que eu estou pegando essa paixãozinha também como marketing. Mas, enfim, sendo uma das primeiras profissionais a atuar efetivamente com o assunto que a gente vai tratar aqui, que é o Employer Branding, aqui no Brasil. Atualmente, ela é gerente de Employer Branding na United Health Group e tem a missão de solidificar marcas tão pesadas, tão grandiosas como a Mil, América Serviços Médicos e Optum, como marcas empregadoras, que é o que a gente vai falar aqui. Então, senhoras e senhores, com muito prazer, que eu chamo aqui no nosso bate-papo digital, Suzy Clevery, pode entrar. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, que bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Thiago, Fabrício. Estamos juntos, vamos falar muito sobre Employer Branding hoje. Show de bola, Suzy, obrigado. Espero ter falado o seu nome certo, porque eu cometo muitas gafes com nomes, tá? É normal, inclusive, o próximo eu prometo que eu vou tentar não cometer, mas gente, falando em gente de peso, vamos lá. Vamos trazer mais uma mulher de peso aqui para esse nosso bate-papo, né? Ela é formada em Psicologia e Gestão de Recursos Humanos pela FMU. Começou sua carreira profissional no e-commerce Grupo 1, com recrutamento e seleção. Galera de gestão de RH, presta atenção. Em 2017, se juntou à fintech Creditas, famosa Creditas, uma grande potência hoje de fintech, sendo responsável por Talent Acquisition e Employer Branding. A empresa olha só o que ela fez, meu Deus do céu. A empresa se tornou uma das mais amadas para se trabalhar e ficou recentemente em segundo lugar nas top startups do LinkedIn. Cara, direto do México, que está falando conosco acá, Winnie Fernandes, pode entrar. Eu estou me divertindo aqui nos bastidores, você é ótimo fazendo isso. Bom, Thiago, Fabrício, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui dividindo um tema que a gente ama tanto, eu, Caio, Suzy, do Employer Branding Brasil. Então, obrigada, espero contribuir aí com o que vocês esperam. Show, Winnie, obrigado, direto do México, gente. A Winnie reservou um tempinho direto do México para falar com a gente. E não menos importante, e muito importante por sinal, vamos chamar agora um homem de peso para completar esse trio de ferro do Employer Branding Brasil. Ele que é formado em Publicidade e Propaganda pela Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM, com MBA em Gestão Internacional pela University of Technology in Sydney, na Austrália. O cara tem potencial gringo, rapaz. Fez carreira internacional, trabalhando em agências de publicidade lá na terra do canguru, como eu gosto daquele lugar. Já estive lá também por um tempinho. Foi diretor comercial e de marketing, chegando a country manager de operação alguns anos depois, já aqui no Brasil, onde ficou nesse cargo por 3 anos, ou seja, também entende do negócio dos Paranauê do marketing aí do nosso. Liderou em novas áreas de negócios e mercados, a Cato, ou seja, também entende de recursos humanos, né? Porque está na Cato, veio da Cato, e agora é diretor-geral para a América Latina da agência global TNP Worldwide, focada em EVP, que depois o Thiago vai explicar como que é o EVP melhor para todo mundo, porque essa palavra é muito difícil. Mas, enfim, e também Expert Employer Branding é um dos caras aí do Employer Branding Brasil para completar o trio de ferro. Senhoras e senhores, Caio Infante. Alô, Employer Branding Lovers! Estamos aqui mais uma vez, junto com a maravilhosa Suzy e Winnie. A Suzy, que quem não sabe, é a deusa do Employer Branding.
a mãe do Employer Brand, que lançou um livro, tá ali do ladinho dela, e a Winnie, a nossa fadinha do Employer Brand, nossa, incrível. Tiagão, Fabrício, é um prazer estar com vocês aqui. Não, juntou o Fabrício e o Caio, ó, que dupla, hein? Adorei! Nós vamos brincar. Que está muito divertido, hein? Além de conhecimento, tá leve e divertido. Se preparam para divertimento. Se preparam para divertimento, galera, porque eu vou passar a bola para o Tiagão dar começo aqui na nossa live, que o Tiagão é mais sério, o Tiagão é o CEO, né? Eu só vou falar uma coisa. Hoje tem quadro novo. Eu sempre faço de volta ao meu passado. E hoje, especialmente hoje, para a Suzy, para o Caio e para a Winnie, tem minha intimidade. Vocês não podem perder. Tiagão, toca o bonde aí, mas vamos começar. Show de bola. Fabrício, obrigado. Suzy, Winnie, Caio, oficialmente, então, muito bem-vindos. A gente está muito feliz, muito orgulhoso de ter os maiores especialistas do país falando com a gente sobre o tema. A gente é um privilégio. Obrigado pela agenda, por compartilhar conhecimento com a gente. Muito obrigado mesmo. E eu queria começar passando a bola para vocês contarem o que é o Employer Branding Brasil, o que é esse grupo e qual a missão dele, né? O que vocês fazem. Então, eu vou dividir a fala, eu vou pedir na sequência para a Suzy falar do livro. Então, Winnie, conta para a gente o que é o grupo e Caio, o que vocês estão fazendo, como surgiu esse movimento. Perfeito. Acho que eu iria levantar a mão para falar mesmo como tudo começou. Acho que um pouco mais de 2 anos, na verdade. Eu, Caio e a Suzy, a gente sempre se encontrava nos eventos, né? Então, quando eu pensava em um evento para falar sobre Employer Branding, eu, Caio e a Suzy estávamos sempre ali presentes. E, indiretamente, a gente já compartilhava também conteúdos nas nossas redes. Enfim, de alguma forma a gente se juntou, né? E falou assim, putz, acho que existe potencial da gente unir forças para compartilhar com o mercado. E a gente tem experiências muito distintas que se complementam. Então, tem o Caio, que trabalha aí na maior agência, né, de Employer Branding, então ele traz, tudo de novo que está acontecendo. Então, isso nos permite, eu acho que está sempre a um passo à frente, né? Tanto que na nossa maratona a gente conseguiu trazer vários cases de fora, né? O Thiago também participou com a gente. Então, acho que isso é muito rico, a gente está sempre elevando o nível de Employer Branding aqui no Brasil, na real, né? Que eu não estou no Brasil nesse momento. Aqui no México também precisa do tema, que é muito novo também. A Suzy, que trabalha aí numa multinacional, como diz, um transatlântico, né? Com mais de 40 mil pessoas, e eu que trabalho numa startup. Então, que tenho mudanças constantes, muitas vezes pouco recurso, que a gente tem que fazer muito, né, com pouco. Então, assim, são diferentes experiências que se complementam. E uma coisa que eu sempre falo é que quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Esse movimento, esse mês, né, agora em agosto, a gente completa 2 anos compartilhando conteúdos, educando o mercado sobre o que é e o que não é. E eu sei que a gente vai falar um pouco sobre isso também aqui hoje no nosso bate-papo. E a gente está aí em diferentes redes também, né? Então, o Instagram, LinkedIn, que tem posts aí diários. Então, imagina só, né? A gente tem que conciliar várias atividades, né? O Employer Branding Brasil não é o nosso principal trabalho, pelo contrário, a gente tem grandes responsabilidades por trás. A Suzy aí com 2 filhos, o Caio, um filho por vir. Eu só tenho um paçoca, mas ainda assim já dá bastante trabalho. Então, é um movimento para educar o mercado e a gente está sempre trazendo coisas para inovar. Então, seja a maratona que a gente trouxe recentemente e a gente já está disponibilizando os vídeos. Vem cursos também por aí, né? Então, a gente já dá aulas no IBMEC, mas agora a gente vai ter novidades ainda esse mês, então se preparem. Então, é um movimento de educação, mas que surgiu muito de uma necessidade de compartilhar, de educar mesmo, sabe, o mercado. E estamos crescendo, né? Perfeito. Só para complementar, antes da Suzy falar, então, hoje a gente tem mais de 20 mil pessoas nas nossas redes sociais. Não as pessoais, se colocar as pessoais, a gente bate 100 mil pessoas aí, mas nas redes sociais do Employer Branding Brasil, então é bastante gente falando sobre o tema. A gente tem um aplicativo, o primeiro do Brasil, talvez da América Latina e por que não do mundo, exclusivamente com conteúdos de Employer Branding. É só buscar lá na lojinha do Google ou da Apple, o Employer Branding Brasil, vocês vão ver lá conteúdo na palma da mão, que é atualizado diariamente, diga-se de passagem, acho que esse é um grande diferencial que a gente tem, né?
Então, acho que esse é um pouquinho do que a gente fez ao longo desses 2 anos, é trazer conteúdo, né? É educar de fato o mercado. E uma coisa que a gente se orgulha muito é que há 2 anos não existia, por exemplo, uma vaga de analista de employer branding. Hoje as empresas têm esse cargo. A gente, positivamente, né? Acho que é um dos impactos que a gente fez, além de despertar paixão em inúmeras pessoas, além de educar muita gente, né? Não só com conteúdos, mas com cursos, eventos, tudo que a gente faz. Eu acho que a gente está criando um mercado. Acho que isso não tem preço. Acho que esse é o nosso grande, né, um dos nossos grandes motivadores a cada dia aí. Porque, como a Jimmy falou, não é fácil. Cada um tem suas obrigações, suas tarefas, responsabilidades. Então, aqui, ó, vamos até 8, 9 da noite falando de employer branding, né? Parece fácil. Show de bola. E a Suzy escreveu um livro sobre o tema, né, Suzy? Fala um pouco para a gente do livro. É isso aí, acho que chegou aqui, ó, agora, ó, tá começando a ser entregue para todo mundo, então aí tá chegando nas livrarias, na editora também. É o primeiro livro sobre employer branding do Brasil, então precisava muito de literatura no mercado nacional. Foi o lançamento agora na semana passada, foi super bacana, então mais de 200 pessoas compraram no pré-lançamento, que foi dentro da maratona de employer branding. Então, só aí a gente já vê o quanto o tema tem de interesse, né, no mercado nacional e o quanto falta, obviamente, conhecimento sobre esse assunto, né? Então, as pessoas, mundo de RH, comunicação, marketing, todas as empresas, estudantes, profissionais da área querem saber mais sobre employer branding. Então, no livro eu conto um pouquinho, né, de como é que foram esses 10 anos aí de aprendizado na raça, né? Porque acho que hoje a gente tem até bastante conteúdo aí sendo divulgado, mas eu não tive essa oportunidade há 10 anos atrás, né? Tive que aprender aí com a cara e a coragem. Então, tem muito do meu aprendizado nesse livro, de como eu vejo employer branding, e ajuda, né, as pessoas a traçarem uma estratégia de employer branding, a entenderem um pouco o que é, metodologicamente falando, né, o employer branding, como aplicar isso nas empresas. Então, ele veio um pouco para ajudar nesse caminho. Hoje a gente tem muita informação aí, né, por conta das redes sociais, coisas de internet e tudo mais, mas muito espalhadas, né? Então eu consegui conectar um pouco de tudo isso, né, e colocar um pouco também da minha experiência, da minha vivência prática nesse assunto, para ajudar empresas e profissionais aí que queiram implementar realmente uma estratégia de employer branding. Que legal, Suzy. Inclusive, o livro, pessoal, nós vamos sortear aqui um livro, escolher, na verdade, a melhor pergunta. Então, se você não mandou ainda a sua pergunta, você pode mandar pelo chat do YouTube. A gente está multiplataforma, mas você pode se comunicar com a gente através do YouTube, você pode ir lá no canal da Companhia de Estágios e mandar a sua pergunta. A melhor pergunta vai ganhar um livro, que é o livro, né, da Suzy, e ainda autografado. Olha só que honra, hein? Vamos mandar aí direto da sua casa. Então, já envia a sua pergunta. Eu queria começar, então, Suzy, devolvendo a bola para você e pedindo para você dizer para a gente o que é Employer Branding, porque eu vi que vocês fazem muito uma brincadeira no Employer Branding Brasil, postando coisas que não são e todo mundo acha que é, né? Então, o que é Employer Branding? Se você puder dar alguns exemplos também de coisas que não são para a gente. Essa brincadeira do que não é employer branding aparece nos nossos canais, né, nas nossas redes sociais, toda segunda-feira. A gente criou essa série, o que não é employer branding, justamente porque às vezes é um pouco difícil das pessoas que não trabalham todo dia com o assunto entenderem o que é e o que não é employer branding. E aí, principalmente, o pessoal que trabalha nas áreas de recursos humanos, né, ou as empresas, colocam tudo aquilo que eles entendem como recursos humanos dentro do mesmo balaio e chamam de employer branding. Isso acaba dificultando, né? Porque o mercado precisa evoluir sobre o tema. Não é fazer coisas que a gente fazia há 10 ou há 20 anos atrás e só renomear com o nome de employer branding, né? É importante que a gente saiba quais são essas diferenças e que a gente ajude esse mercado a evoluir. Então, essa brincadeira surgiu porque a gente ouvia muita coisa das pessoas falando, isso é employer branding, ou colocando lá nas redes sociais e usando a hashtag employer branding, assim, vocês não podem imaginar de tudo que a gente já viu com a hashtag employer branding, assim, das coisas mais bizarras que vocês possam imaginar. Quem segue essa hashtag em algumas redes sociais encontra de tudo. Então, a nossa ideia era justamente desmistificar um pouco, né? Quando a gente está falando de employer branding, a gente está falando, eu costumo colocar de maneira bem fácil, assim, de entendimento, dizendo que é a reputação de uma marca como empregadora, né? Ou seja, é como as pessoas enxergam ela como um local possível para trabalhar e querem trabalhar nela, desejam trabalhar nela, né? E acho que isso tem muito a ver porque tem muitas marcas hoje que estão no mercado, mas que não se conseguem se posicionar como marca empregadora. É diferente, né, a gestão quando a gente está falando, ou a percepção das pessoas em relação a uma marca comercial e a uma marca empregadora. Então, isso que faz o employer branding, ele gere toda essa estratégia para que essa reputação de marca empregadora, primeiro, seja verdadeira,
seja genuína, mas obviamente seja positiva, né? Então ele faz com que essa gerência aconteça, para que as empresas tenham essa visibilidade como marca empregadora e que isso dê resultados, obviamente, de negócios, porque no final do dia é isso que as empresas querem, né? Dá resultado de negócios quando a gente está falando de gestão de talentos, né? Então é ajudar a reter mais pessoas, é diminuir o turnover, é atingir candidatos mais qualificados em menos tempo, com menos esforço, com menos dinheiro. Então tem uma série de benefícios que o employer branding traz né, pela própria estratégia em si. Então, employer branding, a gente está falando de reputação de marca empregadora. E essa reputação é algo que está muito relacionado à carreira, à experiência, à cultura desses profissionais dentro de uma empresa, né? Mas o que não é employer branding, por exemplo? A gente tem um monte de coisas para falar do que não é employer branding, né? As pessoas, às vezes, acham que as ações mais táticas estão relacionadas com employer branding. Às vezes pode até fazer algum efeito ali, mas não é um efeito consistente, né? Quando a gente fala que a gente quer trabalhar numa empresa, que a gente deseja trabalhar numa empresa, a gente olha muitos aspectos, mas principalmente o aspecto da cultura, como é que as outras pessoas, os colaboradores que trabalham naquela empresa estão hoje dentro dela trabalhando, a percepção deles é boa, eles têm uma experiência positiva de trabalho lá dentro, como que é o desenvolvimento de carreira, como que é o plano de carreira, como que são as oportunidades de trabalho, como que é o clima dessa empresa. Então tem uma série de coisas que são vistas ali dentro desse cenário que compõem, né, a reputação que as pessoas têm em relação a uma marca empregadora. E algumas empresas usam estratégias muito táticas, né? E que aí a gente fala que não é employer branding, né? Então, usar a bermuda não é employer branding, né? Mudar o dress code, ter a piscina de bolinhas, né? Ter os escorregadores coloridos, os escritórios cools, a geladeira de cerveja. Todas essas coisas que as pessoas às vezes usam, né? A hashtag employer branding, não são necessariamente employer branding, né? Porque elas têm que fazer parte de uma estratégia maior, né? Que vai dentro aí de acordo com aquilo que os colaboradores esperam, né? E que cria uma reputação de longo prazo, né? Então, se você pergunta por que um colaborador está hoje trabalhando na sua empresa ou por que ele escolheu a sua empresa e não um concorrente, dificilmente ele vai responder que é porque tem uma geladeira de cerveja ou tem um lanchinho no meio da tarde ou porque tem um escorregador ou uma piscina de bolinha para eles ou porque ele pode trabalhar de bermuda, né? Qual é o diferencial da sua empresa como marca empregadora? É disso que a gente está falando quando a gente está falando de employer branding. Essa reputação de marca empregadora, ela está muito relacionada a toda a experiência desse candidato e desse colaborador em relação a essa marca e principalmente como ele se sente, né? Quando a gente está falando de branding em si, a gente está falando de um sentimento em relação àquela marca. Então é isso que a gente faz quando a gente fala de employer branding, né? A gente gerencia todo esse ecossistema para que a reputação da marca empregadora seja positiva. Incrível, incrível. Na verdade, a pergunta que você falou, né? O que faz uma pessoa escolher a tua empresa e não outra? Né? Então tem um monte de coisas acessórias e menores que são muito legais e que acho que a grande maioria das empresas acha que tem relação com marca empregadora, mas não é o que o cara que faz a pessoa ficar, né? E não é o que faz a pessoa escolher a tua empresa. Então acho que essa reflexão é um excelente ponto de partida, né? Para a gente refletir sobre as nossas ações, né? Será que o que a gente está fazendo hoje é mesmo, né, employer branding ou não é? Muito bom, Suzy. Desculpa, só complementando, né? Uma coisa que a gente acaba escutando muito, recebendo várias mensagens, é de pessoas querendo coisas um pouco prontas, sabe? Então, quais são os 5 passos? Como que eu construo isso? Quero fazer bench. E, na real, não necessariamente vai funcionar para a empresa que você trabalha, né? Então, não existe receita de bolo. Infelizmente, acho que a gente sim pode aprender com os erros e com os acertos das empresas, né? Mas não existe receita de bolo, né? Quando a gente fala de employer branding, a gente está falando justamente de estratégia. Muito legal. E aí, sim, tem um tema que vem junto, né? Que é o EVP. Eu queria que vocês falassem para o pessoal o que é EVP, isso vem antes, isso vem depois, como é que entra o EVP no bolo aí de employer branding? Caio, se você quiser puxar a resposta e depois passar a bola para as meninas. Beleza. Duas frases que se complementam aqui. Pensou em employer branding Brasil. Isso é um lema nosso. E uma outra que está quase nessa, pensou em EVP, pensou Caio Infante. Sempre que tem EVP, essa pergunta volta para mim. Talvez porque, obviamente, eu trabalhe mais com isso, como agência, e tenha feito com quase 15, eu estou indo para 15 EVPs no currículo em 3 anos e meio de TMP, é um número bastante expressivo quando a gente olha para o mercado nacional. O Employee Value Proposition, a proposta de valor, né, como marca empregadora, o que é?
basicamente é um posicionamento de marca que você vai construir. Por que eu devo comprar esse aparelho de telefone? Por que eu devo comprar este carro? Por que eu devo comprar este refrigerante ou essa cerveja? Você tem atributos de marca, você tem lá seus filtros, você tem 5, 10, enfim, tem uma série de diferenciais. O EVP traz a mesma coisa respondendo a pergunta: por que eu deveria trabalhar na sua empresa? Básica, de uma maneira bastante simples, né? É isso. E como ele é construído? Eu não vou falar de metodologia, nada disso, mas basicamente através das percepções reais, entregáveis e já valorizada pelos colaboradores. Então, eu costumo brincar, o EVP, você não fala, me dá um 38 azul M, não existe, né? Você vai fazer pesquisa interna, enfim, as pessoas relutam muito em fazer diagnóstico, né? Também brinco que é tipo um trabalho de autoconhecimento da empresa, de certa forma, é complexo, leva aí 4, 5, 6 meses para construir o EVP, para criar o posicionamento estratégico da empresa, né? Para você ter um conceito que vai reger toda a sua comunicação enquanto marca empregadora. O EVP é a base. Sem EVP, você está fazendo ações que podem se conectar ou não, que podem dar resultado ou não. Se você quer realmente trabalhar marca empregadora, você tem que ter esse alicerce. Ele chama EVP, ele é um fio, eu chamo que ele é um fio condutor que vai desde o momento que você está construindo a awareness de um candidato até o desligamento dele, passando provavelmente por todas as fases, né, de ele ter desejo em trabalhar na empresa, ele participar do processo seletivo, carta oferta, onboarding, treinamento, desenvolvimento, reconhecimento, programa de indicação, de embaixador, tudo que a gente vê que são programas ou projetos, ele tem que estar tudo conectado, ele tem que tudo fazer sentido. Senão vira um programa por um programa, vira uma comunicação por comunicação. E muito erroneamente a gente vê também o quê? Todas as empresas, agências, isso não é uma crítica, apenas uma constatação, de comunicação interna de 3 anos para cá, todas elas são employer branding. Não. Elas continuam fazendo comunicação interna, só que elas chamam de employer branding. Você fala assim, então tá, quantos EVPs você fez? Como é que você conta a história para dentro? Ah, é o que o cliente me passa. Não é o que o cliente passa. Você tem que conectar com a estratégia. Você tem que saber que problema do negócio para dentro ou para fora você vai resolver. O EVP tem que ajudar a resolver isso, né? Então, mais um dos que não é employer branding, que a gente vê muito, né? E falo isso por experiência de novo, eu sou uma agência focada em marca empregadora. Se você falar, Caio, faz meu site corporativo, eu não faço. Eu tenho 500 sites de carreira pelo mundo. Você precisa um site corporativo, eu não tenho. Caio, faz uma rede social que eu preciso vender mais geladeira. Putz, eu não faço. Eu tenho mais de 100 clientes que a gente faz as redes sociais, globalmente falando também, faz a rede social para impactar e construir histórias que falem da marca empregadora. Então é uma questão de foco, é uma questão de realmente saber o que você está fazendo. Não é só o post pelo post. Uma outra coisa, que não é employer branding, é fazer um post na rede social. Ou publicar uma vaga, aquela maravilhosa que você faz no PowerPoint, transforma em JPEG e joga lá. E ainda coloca lá, we're hiring. Porque você é gringo, você é bonitão, você pode falar we're hiring. Então, o EVP, ele é necessário. Quando a gente olha numa estratégia de uma empresa que quer levar isso a sério, você tem que ter um EVP. Sem o EVP, fica um pouco no achismo. Você pode acertar, como eu falei, você pode errar. Você pode gastar mais dinheiro, gastar mais tempo, você pode gastar, enfim, uma série de recursos de uma maneira errada, né? E outra coisa também, empresa tem 50 anos de vida, quer fazer EVP em 3 semanas. Cara, você ficou 50 anos sem nada, investe 5, 6 meses, dependente do dinheiro, investe o tempo, faz isso acontecer, e aí sim você vai construir uma história de marca empregadora dali em diante, né? Então, acho que esses são alguns dos mitos quando a gente fala de EVP, alguns dos riscos também. Cara, eu falo de EVP todo santo dia. Só hoje foram 2 vezes, foram 2 reuniões falando de EVP, de clientes ou próximos diferentes, com, obviamente, visões diferentes. Todo mundo não sabe muito bem o que é, como fazer, por onde começar. Então, por isso que eu já aviso. Quantos anos tem sua empresa? 70. Quanto tempo você levou para criar sua imagem, né? Para criar sua reputação de marca, como disse a Suzy? 300 anos. Pois é. Construir a marca empregadora é o mesmo processo. Pensa sempre nisso, a construção de marca. Do ladinho tem uma palavra, empregadora. É a única coisa que muda. Os conceitos são os mesmos. Incrível. Acho que em todas as áreas as pessoas querem soluções prontas, né? Começar por academia, né? A gente quer uma soluçãozinha mágica para acelerar da gente. E legal, Caio, o Wino, eu queria que você comentasse. Então, uma vez feito o EVP, qual que seria o primeiro passo de marca empregadora? Considerando a sua resposta, que as empresas hoje, elas têm muito comumente, né, as funções de Talent Acquisition, ela tem lá Talent Management, tem o pessoal que cuida de gestão, de desenvolvimento e tal, mas não existe essa cadeira em larga escala ainda no Brasil, está começando agora, né, a se criar essas posições. Como é que essa pessoa que acumula funções
consegue tirar um tempo, e como o Caio falou, né, um processo complexo, um processo que exige, para pensar em EVP e Employer Branding, né? Por onde começar? Perfeito. Acho que o Caio ou a Suzy, eles podem falar, né, como que a gente ativa o EVP que eles vivenciaram e treinam pessoas o tempo todo. Eu acho que pode complementar bastante em relação a isso. Mas eu posso trazer um pouquinho da minha experiência de como fazer muitas funções ao mesmo tempo, né, e além disso fazer Employer Branding. Eu acho que assim, bom, primeiro que se você não tem foco, você não consegue fazer exatamente Employer Branding. Então, só trazer um pouco para a realidade, né? Assim, as pessoas que fazem recrutamento, não sei quem está aí nos ouvindo nesse momento, mas não, é como se fosse uma área comercial, você tem metas para entregar, sabe? Então, tenho que fechar tantas vagas. Employer Branding nunca vai ser prioridade, realmente. Enfim, então esse é um primeiro ponto, né? Você, para fazer Employer Branding, você precisa de foco. Mas, além disso, eu acho que, sim, existe uma maneira de começar. Então, eu vou trazer um pouco da minha experiência, né, na Acreditas, que eu estou há 3 anos. Eu entrei lá quando tinha 100 pessoas. Eles sabiam que era Employer Branding? Putz, não fazia nem ideia, sabe? Não enxergavam o valor real de uma área para uma empresa de 100 pessoas. Ok, então, assim, eu sempre digo para as pessoas que quando elas entram numa empresa, né, elas têm 3 tipos de zona. Então, vou tentar aqui exemplificar um pouco. A primeira é a zona obrigatória. Então, tipo, você foi contratado para fazer aquela determinada função. Então, você tem que entregar realmente. Então, fui contratado para fazer recrutamento, tenho que entregar essa minha responsabilidade, né, que é o mínimo. A segunda que é a zona proibida, então, tipo, tem que respeitar as regras, as políticas, a cultura da empresa, enfim. Então, tudo isso que eu tenho que cumprir. E a terceira que é a zona criativa de oportunidade. Então, assim, o que você pode aproveitar e começar agregando valor dentro da empresa. Então, foi um pouco do que eu fiz, sabe? Então, ok, Talent Acquisition era a minha primeira função, mas eu já sabia do que eu poderia e como eu poderia impactar. Então, algumas coisas eu fui fazendo em paralelo. Desde tipo, como o Caio, né, e a gente tem um módulo, né, no nosso curso que a gente fala de auditoria online. Então, desde identificando como a marca ela estava posicionada. Então, consegui descobrir, por exemplo, que a gente já pagava na época Love Mondays e não gerenciava nada, sabe, da ferramenta. A gente não aproveitava nada do que estava ali. E até mesmo o LinkedIn. Então, olha só como são pequenas coisas que eu já comecei, né? Já comecei naquela época a gerenciar a marca. Então, foi um pouco disso, assim, até que poucos meses, assim, depois, esse impacto, ele começou a aparecer e falei assim, opa, mas espera aí, o que é isso? A gente precisa de uma área, de uma pessoa focada nisso. Então, eu fiquei só com o Employer Branding, e aí, né, nesse mais recente, já tinha mais de 3 pessoas na equipe, falando aí diretamente com os C-Levels também, né? Então, porque é estratégia, eu tenho que entender nessa área, tem que compreender para onde a empresa está indo, para que sim consiga fazer estratégias assertivas. E um dos desafios, né, quando eu vim para o México foi, putz, precisamos ser ainda melhores no México, né, construir uma marca empregadora tão forte quanto a que a gente fez no Brasil. E eles começaram também, né, a empresa começou a perceber que essa área, ela impactava até mesmo no negócio. Então, né, o Fabrício, no começo, na minha apresentação, ele falou assim, vocês foram eleitos, né, uma das top startups do LinkedIn. E interessante trazer que quando a gente recebeu esse prêmio, a gente viu um impacto total no negócio. E como isso, né? Então, numa fintech, onde a gente ainda estava passando credibilidade, as pessoas entendendo se a gente existia ou não, a gente conseguiu ver o lead time, né, no fechamento do contrato diminuindo. E aí foram entender o porquê e identificaram que os clientes falaram assim, putz, vi que vocês ganharam o prêmio, né, Top Startups do LinkedIn, vocês realmente existem, é de verdade. Então, isso passa credibilidade tanto, né, para os potenciais candidatos, fortalece também as pessoas que já trabalham na tua empresa e ainda assim pode impactar o teu negócio, assim, pensando nos clientes finais.
Enfim, então eu falei bastante, mas só trazendo, tanto que Employer Branding está ligado totalmente à estratégia, você tem que estar em contato com os levels da empresa para entender para onde a empresa está indo, identifique oportunidades, não necessariamente você vai chegar lá com a tua posição bonitinha, certinha, é isso, né? Todo mundo conhece com a Employer Branding, eu tive bastante trabalho para evangelizar esse tema. Então, tipo, o que é, o que não é, o que eu faço, o que eu não faço, desde pegar um quadro e falar assim, o que você acha que é Employer Branding para o meu líder na época e o que realmente é, sabe? Eu não vou fazer as atividades de cultura, eu não vou fazer as atividades de Talent Acquisition, né? Mas eu vou dar insumos para facilitar o trabalho também dessa equipe. Então, um pouco disso, assim, pensando nessas diferenças, como começar a diferenciar, mas a única certeza que eu tenho de tudo isso é que se você não tem foco, você não vai conseguir trazer resultados a longo prazo. E quando a gente pensa em employer branding, não tem receita de bolo e as coisas não acontecem de uma hora para outra. Muito bom. Acho que a primeira dica é tempo e foco, né? A pessoa precisa querer e ter apoio da gestão para isso, né? Acho que uma estratégia de convencimento é fundamental. Suzy, se você puder complementar para a gente. Sem dúvida, Thiago. Acho que convencer a liderança é um passo muito importante, né? Se a liderança não estiver convencida, o employer branding nasce e morre rapidinho, né? Não é à toa que a gente vê aí. Eu acho que tem algumas coisas que dão indício para a gente quando a gente fala de maturidade aqui no mercado brasileiro, né? Acho que uma dessas é a que você comentou, né? De pegar uma única função e fazer com que ela seja talent acquisition, diversidade e inclusão, recrutamento, seleção e employer branding. E aí, como a Winnie comentou, né? Por exemplo, se eu tivesse 100 vagas para fechar esse mês, dificilmente, né, ou praticamente impossível você dedicar o seu tempo para outra coisa que não seja isso, né? E aí aquilo que você vai ser medido é por aquilo que você vai ser gerenciado, né, ou vai contar a sua performance como profissional dentro de uma empresa. Então, provavelmente o employer branding vai ficar do lado. E assim, eu trabalho há 10 anos, né, com employer branding, eu sei o tamanho do trabalho que dá fazer employer branding, né? Então, acho que isso também, poucas empresas ainda têm essa maturidade, né? Se você procurar, por exemplo, vagas hoje sobre employer branding no Brasil, você vai encontrar muitas vagas de analista, estagiário. Agora começaram a surgir bastante dessas vagas, né? Há 2 anos atrás isso nem existia aqui, né? Se você procurasse employer branding no Brasil, você não ia achar nada. Agora você até começa a achar, mas você encontra vagas ainda muito júniores, né? Isso mostra que as empresas ainda não estão exatamente com a mentalidade de que employer branding está conectado ao negócio, que isso é uma ação, né, e é um processo estratégico, porque se isso fosse estratégico, existiriam cargos mais estratégicos para fazer parte desse processo, né? Se você procurar em vagas no LinkedIn, por exemplo, nos Estados Unidos, Europa, você vai encontrar lá vice-presidente de employer branding, diretor de employer branding. Aqui o mercado brasileiro ainda não chegou nesse nível, né? Então ele aproveita alguém que está ali no recrutamento e seleção, coloca essa pessoa para fazer employer branding também, porque no final do dia a gente precisa fazer porque está todo mundo fazendo, né? Então esse é um dos grandes problemas aí que a gente tem, obviamente, no amadurecimento desse cenário, né? Acho que assim tem trabalho demais para ser feito quando você conecta isso de verdade com o negócio, né? Então, acho que assim, o que as empresas estão passando é o que eu sempre passei, né? Que é de convencer a liderança. Esse é um processo muito árduo que você tem que convencer o tempo todo, porque é uma área que demora para dar resultados, né? A gente está falando de resultados de reputação de marca. Ninguém passa do dia para a noite a conhecer a tua marca. Você tem uma estratégia, você tem um tempo, você tem frequência, consistência para que aquilo seja feito. É como o gerenciamento de qualquer marca, né? Pensa numa marca comercial. Que marca que você conhece, que nasceu ontem e você conhece hoje? Nenhuma, né? Todas as marcas têm investimento de tempo, tem investimento de dinheiro, sim. Tem que falar de employer branding, não dá para fazer com R$0, né? Você tem que ter algum investimento ali para promover a sua marca no mercado, para fazer com que ela seja conhecida por quem realmente importa, né? Que são os candidatos que você precisa atrair, os colaboradores que você precisa reter, mas precisa ter um investimento. Seja investimento de tempo, seja investimento de orçamento mesmo, seja investimento de entendimento das empresas sobre o que é employer branding, né? Então, acho que as lideranças dessas empresas têm que estar abertas para ouvir o que é employer branding e também dar uma chance, né, para o employer branding. Até porque é um trabalho de médio e longo prazo. Então, não adianta contratar uma pessoa hoje e falar, eu preciso de
resultados daqui a 3 meses. O que você vai me apresentar? Se alguém falasse isso para mim, eu ia falar, bom, não vou te apresentar nada, porque em 3 meses nem os seus colaboradores talvez consigam conhecer a sua marca internamente, né? Dependendo da complexidade da empresa, do quanto a cultura dela está forte e firme. Então, acho que as empresas têm uma ansiedade aí por apresentar resultados de maneira rápida, e isso, obviamente, prejudica o mercado, né? Porque pressiona os profissionais a entenderem o que é employer branding, a tentarem aplicar a qualquer jeito, a qualquer custo, né? Não é à toa que a gente vê aí tanta gente tentando fazer benchmark, né? Usando cases aí de outras empresas. Todo mundo pergunta, você tem um case? Eu tenho um case ótimo, mas vai servir para a minha empresa, não para a sua empresa, né? Então não adianta lançar cases aí pelo mercado, porque você vai estar vendo uma partezinha daquela estratégia, né? E você não vai conseguir fazer o copy-paste para a sua empresa. Então, cases é bacana? Pode ser, como uma inspiração, mas não para fazer o seu trabalho de verdade, tá? Então, as empresas precisam desse nível de maturidade aí, de falar com os profissionais, de entender o quanto isso é importante. É um trabalho árduo dos profissionais fazer com que as empresas entendam o que é employer branding e educar mesmo o público internamente, né? Às vezes, nem internamente as pessoas têm certeza do que é employer branding ou veem valor naquela área. Então, é um trabalho, assim, é um terreno arenoso, assim, você tem que ir todos os dias, cavando um pouquinho, uma hora essa plantinha vai germinar, né, mas precisa realmente de muito apoio das lideranças, então precisa entender que é uma estratégia que não dá resultados do dia para a noite, que precisa investir nos profissionais, precisa investir no conhecimento deles, e precisa com que esses profissionais estejam conectados com a estratégia de negócio. Então, contratar o estagiário para fazer employer branding é legal? É legal, desde que ele tenha uma pessoa mais sênior para ele poder aprender employer branding com ela. Não adianta contratar um estagiário de employer branding se você vai colocar ele deslocado do resto da empresa, se ele não vai ter como aprender aquele conhecimento, se ele não vai estar conectado com a estratégia para conseguir criar, sustentar, manter uma estratégia de employer branding, né? Então, é bacana você contratar uma equipe que seja um pouco mais júnior de employer branding, se você tiver alguém mais sênior para gerenciar aquilo, né? O grande erro que as empresas fazem vamos deixar tudo na mão das pessoas mais júniores, e aí elas não conseguem sair tanto no lugar, porque falta esse conhecimento do que é employer branding, falta habilidade para lidar com essas informações, e principalmente falta navegação, né? Porque quando a gente está falando de estratégia de negócio, quem faz a estratégia hoje na tua empresa? São as pessoas que estão lá em cima, né? São as pessoas que já estão no topo da pirâmide. Então, é natural que, às vezes, exista essa desconexão. Então, quando você não consegue alinhar a estratégia de employer branding com a necessidade real do negócio, mesmo que você contrate uma pessoa de employer branding para fazer isso, mas você não consegue alinhar essas duas pontas, o que vai acontecer é que não vai dar resultado. E aí o que a maioria das empresas faz, não deu resultado em pouco tempo, então esse negócio de employer branding é furada, né? Vamos tirar essa ideia, vamos passar para outra coisa, vamos focar em outra coisa. Então não espera nem o tempo de maturidade acontecer, muito porque as lideranças das empresas ainda não entendem o que é employer branding e porque passam essa responsabilidade para outras pessoas ali, sem conseguir dar abertura para que elas possam trabalhar. Então, acho que esses são alguns dos grandes dificuldades que os profissionais enfrentam hoje no mercado brasileiro. Posso complementar? Dá tempo? Por favor, Caio, vamos lá. Vou dar um dado no que a Suzy falou. De 2016, uma pesquisa da PwC mostrou que 60% dos CEOs lá fora, obviamente, estavam conectados com o employer branding. Aqui, se você chegar a 1%, sai agora correndo por aí do jeito que eu tô, não tem problema nenhum. Então, assim, a gente tem uma distância muito grande. Duas coisas, né, quando você fala de lançamento de EVP, né, ou como é que você dá vida a ele. Primeiro, já ouvi isso mais de uma vez, eu preciso fazer um evento, como se fosse... E esse é um pouco da mentalidade do RH, né? Preciso lançar. Lancei um novo treinamento, eu lancei uma nova plataforma, eu preciso lançar. Não, você não lança nada. Você passa a comunicar e você começa a treinar as pessoas para falar sobre employer branding. Esse é o dia a dia da Suzy, e esse é o dia a dia da Winnie, quando ela tem a cadeira mais de employer branding, né? Você treinar e comunicar isso bem. E outra coisa, as pessoas internamente, elas não têm que saber o que é EVP. Não adianta você chegar e rodar, você sabe o que é EVP? Não, e nem precisa saber. E se você perguntar, as pessoas vão responder. É o Executive Vice President, que eu já ouvi isso aí também, né? Lá atrás, ainda, quando eu falava de EVP, as pessoas, eu tenho EVP aqui, é o Executive Vice President. Não, EVP é a tua proposta de valor, tá? Enfim, já evoluímos bastante em 2 anos para cá. Então, as pessoas precisam entender como fazer isso, né? Como o Gosto falou. Então, são duas coisas que eu sempre falo, treinamento e comunicação, para dentro e para fora, né? Então, teus times internos, business partners, os talent acquisition, talent manager ali, hiring manager, eles precisam saber. E teus colaboradores,
precisam saber por que eles acordam todo dia para trabalhar. O que os motiva? E você tem que relembrá-los de diferentes maneiras, por isso que a proposta de valor EVP é importante, né? Exatamente para você contar essa história. Se essas pessoas acreditarem, fica fácil você contar para fora. E as histórias vão se cruzar, elas vão bater. O que a gente vê muito por aí é, você vem de uma empresa que talvez você gostaria de ser, e aí quando você vai dentro de casa não é bem isso. Só que as pessoas esquecem que as pessoas se comunicam, existem plataformas de avaliação onde as pessoas contam a verdade, e aí as histórias começam a não se casar. Isso quando não acontece no próprio processo seletivo, né? Você passa lá por 3, 4 etapas, você tem 2, 3, eventualmente até 4 percepções diferentes da empresa, porque não está alinhado. Por isso que eu falo que falta treinamento e falta ter esse denominador comum, que eu costumo chamar também, que é o EVP. Tá? Só para complementar um pouquinho as percepções da Winnie e da Suzy. Incrível, cara. Incrível, Suzy. É engraçado quando o pessoal vai para o mercado, né? Divulga um programa, divulga alguma coisa para atrair, o pessoal da empresa olha e fala, tá, de qual empresa eles estão falando, né? Isso não acontece aqui dentro. Então, super coerente com o que vocês falaram. Achei incrível a fala da Suzy, né? Dessa questão do estagiário para fazer EVP. Quer dizer, a mentalidade ainda está em coisas táticas pequenas, né? Do dia a dia. São ações legais, mas tá longe ainda de fazer o negócio acontecer, né? Então, acho que são insights, são dicas, né? Para não dizer puxões de orelha aí que vão fazer a gente olhar para o ponto correto. Muito, muito bom. Fabrício, como é que a gente está aí com as perguntas? Quais são as dicas aí para o pessoal? Bombando. Ó, ouvindo aí? Tem. Que a gente está no Zoom, né? A gente não tem o senso de... Ó, eu vou falar uma coisa para você, Winnie. Ó, tá bombando, a gente está com uma audiência legal, estabilizada, a gente está ao vivo no LinkedIn, a gente está ao vivo no Facebook, a gente está ao vivo no YouTube. E tá chegando muita pergunta, cara. Tá chegando muita pergunta. Eu tô só no copy-cole aqui, né? Porque tem muita pergunta chegando, depois tem que ver quem vai ganhar o livro da Suzy. E tem muita pergunta boa, mas eu quero falar para a galera o seguinte, galera, mandem as perguntas no YouTube. E é legal que você esteja acompanhando a gente no LinkedIn. A gente está de olho, eu estou aqui de olho no LinkedIn também, eu estou de olho no Facebook, eu estou de olho em tudo. Mas eu peço para mandar as perguntas lá no YouTube, porque é lá que a gente consegue fazer um crivo melhor, a gente consegue fazer a sua pergunta. Claro, vamos tentar, né? Porque a gente também tem um tempo, tem muito bate-papo. E é o seguinte, Thiagão, eu vou aproveitar, já que a gente está começando a falar bem assim, a introdução do tema, né? E surgiu uma pergunta que eu acho que assim cabe com essa introdução do tema. E é uma pergunta que o Jeremias Gregório fez, que ele perguntou: qualquer tipo ou tamanho de empresa pode implementar o Employer Branding e também o EVP? Então, deixo para as meninas falar sobre o Employer Branding e o nosso Caião aí falar sobre o EVP. Qualquer empresa pode? Tem algum tamanho específico? Como é que funciona isso? Olha, tem um artigo bom, hein, Caio? Que eu li esses dias, assim. Eu escrevi um artigo recente sobre isso, né? Que o título é Por que uma pessoa deveria trabalhar na sua empresa? Onde eu trago exatamente EVP, cultura e Employer Branding. As diferenças, sinergias, em que momento elas se conectam. Então, procura nas redes sociais do Employer Branding Brasil, tá lá. No meu próprio LinkedIn, depois tá lá, Caio Infante, é só quem quiser pode me adicionar lá. Tá no meu histórico lá, que eu também já divulguei. Mas só para falar do EVP, eu passo para elas. O EVP, eu costumo dizer que assim, qual que é o momento certo de fazer isso? É quando você já não sabe o nome do filho do seu colaborador. Você já não sabe o nome do cachorro dele para saber se melhorou ou não, que ele comeu assim ou passou mal, sei lá o quê. Quando você começa a perder um pouco deste controle, né, dessa, de certa forma, pessoalidade, sei lá se essa palavra, mas de você conhecer todo mundo, é a partir do momento que você, né, o dono, fundador, co-founder, enfim, qual é o nome mais bonito que vocês gostarem aí, quando ele já não é tão presente no negócio. Porque no começo as pessoas vão por conta do CEO, do founder, daquela visão, daquela inspiração, aquela liderança. Com o passar do tempo, a pessoa, naturalmente, ela está focada em outras coisas, né? Pensando, de novo, no dono, no fundador, ele está pensando mais no negócio, ele está falando com o investidor, ele está menos presente no negócio. Consequentemente, ele vai influenciar menos as pessoas. É óbvio que ele continua sendo, nossa, conhece a história do Caio, que legal, com a história do Thiago, quero trabalhar com o Thiago, isso continua valendo, mas ele não vai entrevistar todo mundo, ele não vai saber, né, a história pessoal de cada uma dessas pessoas. E aí você começa, provavelmente você já está pensando em dar o próximo passo de crescer. Esse crescer pode ser do nada você contratar 50 pessoas, ou você dobrar de tamanho em um ano de 100 para 200 pessoas. Estou dando um número aqui, não necessariamente é um número, mas 50, 70 pessoas ainda vai bem.
Quando você começa a escalar um pouco nesse sentido, óbvio, pensando que o negócio vai crescer muito mais, é o momento de você pensar em contar essa história de uma maneira organizada. É isso que o EVP traz. A gente não comentou aqui, mas é importante. Qual que é um dos entregáveis de EVP que a gente raramente vê, né? As pessoas, todo mundo chama qualquer coisa de EVP também, ou qualquer tipo de trabalho. Existe uma coisa que se chama guia de marca empregadora, né? Quando você olha aqui os trabalhos realizados no Brasil, uma boa parte das empresas não tem isso. O que ele é? Exatamente, ele garante unidade na sua comunicação. Ele garante que toda vez que você for falar de carreira, da sua empresa enquanto lugar para trabalhar, ele tem uma mesma cara. Ele tem, né, o mesmo jeito de falar, ele tem o mesmo tipo de imagem, ele tem o mesmo tipo, né, o mesmo conceito criativo. Isso a gente não vê, por isso que tem essa disparidade. Né? O Winnie comentou da auditoria digital que a gente faz de marca empregadora no curso e até faço isso para alguns clientes. É impressionante. Quem estiver assistindo a gente agora, joga no Google o nome da sua empresa. Começa a ver os sites que você aparece. Começa a ver o que estão falando sobre você. É uma loucura. É uma salada mista, russa, enfim, com o molho que você quiser. Mas é uma bagunça razoavelmente assustadora. Meninas, complementem. Acho que quando a gente fala de EVP, é necessário, precisa ter um pouco mais de pessoas trabalhando, né? Para que justamente isso que o Caio falou, né? Você perdeu aquela informação de quem você era como marca empregadora, né? Quando aquilo surge a partir do dono, com as primeiras pessoas ali trabalhando com ele, é isso. As pessoas vão atraídas por aquela missão, por aquela pessoa, né? Que elas conseguem identificar de maneira muito próxima. Quando você já começa a chegar com 20, 30, 40 funcionários, isso já se perde, né? O dono já fica mais distante e aí começa a surgir realmente uma cultura, né, que vai além da cultura que o dono quis implementar. E aí, a partir disso, também tem a necessidade de se identificar melhor quem é agora aquela marca como marca empregadora. Mas a marca empregadora sempre existe, mesmo antes do EVP, né? Quando a gente está falando de marca empregadora, se você tem um funcionário, essa marca empregadora já existe, porque você já está criando como marca uma experiência para aquele funcionário, né? Então, isso é importante. A sua marca empregadora, ela já existe. O que pode acontecer é você não gerenciar ela. E é aí que entra o Employer Branding. Employer Branding é gerenciamento dessa marca empregadora. Né? Então, o que pode acontecer é a sua marca empregadora está aí e as pessoas estão falando sobre ela o que quiserem no mercado. Então, você pode não estar olhando, por exemplo, como a Winnie mencionou lá, que ela não olhava o Love Mondays antes, né? Que agora já virou Glassdoor. Mas será que você olha o que está falando sobre a sua marca no Glassdoor? Você olha o que está sendo falado sobre a sua marca no Facebook, nas redes sociais, quando você vai em algum local, seja numa feira de carreira, num evento presencial, você sabe o que as pessoas estão falando sobre a sua marca? Você sabe qual é a impressão dos candidatos sobre a sua marca empregadora? Você sabe qual é a impressão ou a reputação que a sua marca empregadora tem nos seus colaboradores? Se você sabe e gerencia isso, então você está fazendo Employer Branding. Agora, a sua marca, a sua reputação, ela já existe ali, né? Se você não gerenciar, é uma opção sua, né? A gente brinca sempre, é brand or be branded, né? Ou seja, marque ou deixa que isso seja gerenciado aí para fora, né? Qual que é a sua opção? Com certeza a segunda não é rentável, né? A primeira opção e a mais rentável e a mais segura é que você faça o gerenciamento da sua marca empregadora, que você alinhe aquilo que você gostaria de ser como marca empregadora com a percepção que as pessoas têm sobre a sua marca no mercado. Isso é o que faz o Employer Branding, né? Ou então você corre o risco de que as pessoas falem aquilo que elas quiserem sobre você. E aí, como é que isso impacta na tua atração de talentos, na sua retenção de talentos, em todas essas informações que as pessoas têm a respeito da sua marca empregadora? Então, assim, se você já tem um funcionário, você já tem uma marca empregadora, né? Então, a grande sacada das empresas é como é que você gerencia isso e como é que você gera valor para o negócio em relação a isso, né? Olhando para essa marca empregadora como alguém que pode ajudar, né? Essa estratégia de marca empregadora pode ajudar no teu gerenciamento, na tua gestão de talentos. E aí tem um monte de resultados que a gente pode mencionar aí nesse cenário que o Employer Branding ajuda a executar. Suzy, o teu livro caindo foi tipo Jequiti, sabe? Que faz assim. Coloca ele aí no lugar. Aqui, ó, é que ele tá vivo, ó. Eu ia falar exatamente isso. O livro é tão poderoso, mas é tão poderoso de informação que até vida própria tem. Tá vendo? Muito bom, gente. Eu tenho uma pergunta muito interessante que chegou e eu queria que vocês comentassem sobre ela. Quando a gente fala de Employer Branding, como a Suzy falou, que é a gestão da marca empregadora,
eu não sei se, né, se pelo histórico, enfim, mas todo mundo que é de RH pensa na atração, em como que eu vou fazer as pessoas virem, né? E o pessoal esquece de quem está dentro. Eu queria que vocês falassem sobre isso, do que pode ser, sim, bem feito para a atração, talvez a maioria das pessoas só pensem nisso, mas o que vem depois, né? Se a gente puder começar com a Winnie. Não, perfeito. Eu acho que assim você tem grandes oportunidades de aproveitar os talentos que já estão, né, na tua empresa para ativar a marca empregadora e falar realmente, né, os valores que a empresa vende. Então, eu acho que isso pode ser de diferentes formas. Então, assim, vamos pensar, né? Como que eu engajo as pessoas a comunicar de uma maneira correta nas redes sociais, principalmente LinkedIn. Então, acho que isso existe desde você fazer um treinamento internamente, sabe, sobre personal branding, né? Então, como que você vai melhorar a tua marca pessoal, mas de certa forma você vai dar dicas e direcionamentos de como aquelas pessoas podem melhorar os conteúdos que elas já estão postando nas suas redes. Porque isso acontece, né? Então, a gente sai de uma realidade onde as pessoas, onde as empresas olhavam o LinkedIn medindo se o funcionário estava feliz ou não na empresa, estava procurando emprego, sabe? Para uma outra que como eu posso aproveitar os meus talentos para que eles levem a minha marca para mais pessoas. Então, acho que existe essa possibilidade de você gerenciar. Então, isso pode ser uma das possibilidades. A outra também um gerenciamento, né? Quando você olha as redes sociais, principalmente, né, pensando em marca empregadora, das empresas e tem lá, né, os funcionários, eles não são pensados à toa, né? Então, eles estão muito alinhados ali com o que a empresa acredita e com a estratégia. Tem uma estratégia por trás. Quando você vai também para uma feira, né, de carreiras, vai buscar por estagiários, quem são as pessoas que estão ali no meu stand falando sobre como é trabalhar na minha empresa? Então, você tem que gerenciar isso, né? Então, pode ser que vai ser da mesma faculdade, mas vai ser uma pessoa que está há mais tempo na empresa, você precisa, sei lá, se posicionar como empresa de tecnologia, então você vai levar, não necessariamente a pessoa que se formou naquela faculdade, mas você vai levar esse tipo de profissional para falar assim, putz, nossa, é uma empresa de tecnologia, como que isso funciona, como isso se traduz no dia a dia, mas antes dessas pessoas irem também para essa feira, você pode treinar essas pessoas, né? Como que vai funcionar, qual que é o discurso, por que você está indo ali. Então, são algumas formas também, né? Pensando o externo, como que você consegue controlar aí esse gerenciamento. O que mais? Acho que tem um ponto importante aí que o Thiago falou, né, que é a questão de retenção, né? Como é que a gente trabalha employer branding para dentro e para fora, né? Acho que esse é um ponto muito importante, é um grande erro que as empresas cometem, né? É só focar na questão de atração de talentos, né? E elas cometem muitos erros nesse percurso, né? O primeiro deles, obviamente, é não desenvolver o EVP de maneira correta, né? E passar uma imagem para o mercado que é inconsistente, que é aquela mensagem que um colaborador vê a propaganda da empresa aí sendo veiculada nos canais, né, de carreiras, e aí olha para aquilo e fala, nossa, não tem nada a ver com a experiência que eu tenho aqui dentro como empregador, né, dentro dessa empresa, né, como funcionário, como colaborador. Acho que esse é um ponto muito importante. Então tem que estar sempre muito alinhado àquilo que a gente fala. É importante atrair, mas é importante você reter. Né? Então, é importante que você olhe para aquele colaborador e que ele também entenda que ele faz parte daquela marca empregadora. Né? Então, é importante que ele olhe e que ele tenha essa experiência de marca empregadora e a reputação da marca empregadora por todos os pontos da jornada dele. É importante para uma marca empregadora, por exemplo, quando um colaborador sai da empresa e não tem coisa mais bacana para uma estratégia de employer branding, que aquele colaborador sai e fala, nossa, quem sabe um dia eu volto, gostei de trabalhar nessa empresa, né? Deixa aquelas mensagens lindas nas redes sociais, tendo mudado às vezes para o concorrente ou por inúmeros fatores ali na vida pessoal daquele colaborador, o que pode acontecer é justamente isso, ele leva uma imagem super positiva de marca empregadora, e essa reputação de marca empregadora, ela não está só na atração, ela está na forma como você promove as pessoas, na forma como você desenvolve elas de carreira dentro da sua empresa, na forma como você reconhece essas pessoas dentro da empresa, em todos esses momentos que a gente costuma falar que essas experiências, né, ou seja do candidato
ou do colaborador, quando a gente está falando de experiência, a gente está falando dos momentos que importam para essas pessoas. E nesses momentos que importam, a reputação de marca empregadora está muito aliada a eles. Embora não seja a mesma coisa, ela carrega junto, né? Então, se você tem uma experiência positiva de candidato, provavelmente a reputação de marca empregadora também vai ser positiva para aquela pessoa que passou por um processo seletivo na tua empresa. A mesma coisa acontece para dentro de casa. Se você tiver uma experiência negativa para aquele colaborador dentro da tua marca empregadora, a reputação que ele vai levar para o mercado também é uma marca, também vai ser negativa. Né? Imagina um colaborador seu. O que hoje um colaborador seu está falando nas redes sociais a seu respeito, como marca empregadora? Ou no almoço de domingo, quando ele vai almoçar com a família e as perguntas, como é que é? E as pessoas perguntam, como é que é trabalhar na empresa X? E aí ele fala, não é bom não é ruim, a liderança não é legal. E ele dá essas informações gratuitamente. Isso é a reputação da sua marca empregadora. Tem uma frase que eu gosto bastante do Jeff Bezos, que ele fala, a marca é aquilo que as pessoas falam quando você não está na sala. Essa é a verdadeira reputação da marca empregadora, né? Se você quer saber como as pessoas falam, como as pessoas se sentem a respeito da tua marca, é nisso que elas estão contando, é como elas estão contando para os amigos que é a experiência de trabalhar na sua empresa, como elas estão contando como é a experiência de ter sido mandado embora da tua empresa, de ter sido promovido, de ter passado num processo seletivo, tudo isso está relacionado com a experiência, né? Então, quando a gente fala de reputação e marca empregadora, embora não seja a mesma coisa, a gente tem que pensar que a reputação de marca empregadora está em todos os pontos de contato, seja desse candidato ou seja do colaborador. E são essas pessoas que falam genuinamente, né? E que é a verdadeira reputação da sua marca no mercado. Então, é importante que você pense em cada um desses pontos, e não só na atração, mas em toda a retenção e até depois, né? Não é à toa que tem empresas que fazem aí um trabalho magnífico com alumnis, né, que a gente chama, que são os ex-colaboradores, porque elas entendem que a reputação de marca empregadora vai junto com cada uma daquelas pessoas que hoje está trabalhando como colaborador na sua empresa ou que já trabalhou com a sua empresa em algum momento. Perfeito, isso é complementando, né, essa consistência, o quanto ela é importante, e você entender, né, o que essas pessoas elas estão comentando sobre a sua marca e como que você pode levar isso para áreas específicas dentro da sua organização. Então, assim, se você olha o Glassdoor, por exemplo, a maioria das pessoas compartilham, né, a sua experiência de como é trabalhar naquela empresa. Então, o que essas pessoas estão falando, né? Você pode ter, sei lá, alguns insumos que são bem específicos sobre benefícios. Então, você pode identificar que muitas empresas muitas pessoas estão falando mal dos seus benefícios. Aí você leva essas informações, esses dados, né, quantitativos e qualitativos também, compara com outras empresas do mesmo segmento, ou faz essa comparação, e você leva para a área específica, né, de remuneração e benefícios dentro da sua organização, e vai entender, tá, será que realmente os meus benefícios não estão bons? Ou será que a gente não está compartilhando da melhor forma? As pessoas nem sabem que existem esses benefícios aqui dentro da organização. Então, você gerenciar, né, o que essas pessoas elas estão comentando e falando sobre a sua marca, fazer essa comparação e trazer esse input para dentro, acho que faz muita diferença, né? E daí você vai trabalhar tanto com a área de remuneração e benefícios, como eu trouxe como exemplo, quanto, por exemplo, com a área de comunicação, onde vai ter que desenvolver uma estratégia para começar a comunicar isso de uma maneira melhor. E o segredo é simples. O que você prometer para fora, você cumpre dentro de casa. Não tem erro. Você quer uma estratégia boa de employer branding? Se reconheça, faz teu EVP, conta essa história para fora. A hora que a pessoa chegar e enxergar e vivenciar exatamente aquilo que você prometeu, fim. Nota 10, passou de ano, e outro ano, outro ano, outro ano. É simples assim. Né? O problema é você saber fazer as promessas certas. Se você não, como eu falei, se você não faz trabalho de autoconhecimento, por isso que a gente vê muito descasamento ou promessas não cumpridas, promessas vazias, né? Esse é um grande problema quando a gente olha para o employer branding de uma maneira mais macro, que aí passa pela comunicação, seja para dentro ou para fora. Dica de ouro, hein, pessoal? Transparência. Muito legal, Caio. Faz todo sentido, né? Essa questão de coerência, né? Da forma como você se comunica e como realmente é. Eu acho que isso fala não só de valores da empresa, né? Mas de você entender se você quer realmente construir uma carreira naquele lugar, né? Enquanto vocês estavam falando, eu estava fazendo meu checklist aqui. O que a companhia de estágio já fez, né? O que a gente tem, né? Estava lembrando do pessoal que já trabalhou na empresa, saiu e voltou a trabalhar com a gente, né? E, puxa, que legal lembrar disso, né? As pessoas, quer dizer, gostaram tanto que voltaram, né? E casou de dar certo, de voltar. Então, eu tô fazendo a minha listinha para ver se eu estou cumprindo todos os passos, né?
de uma boa gestão de marca empregadora. Chegou uma pergunta incrível aqui, que é a seguinte: a gestão, Suzy, de marca empregadora, que já vinha sendo construída, né? Muda com o Covid? Existe uma ação diferente nesse momento? O que vocês podem falar para a gente disso? Acho que não muda. Na verdade, ela se adapta. Né? O que você pode fazer é adaptações, né? Então, usar a sua proposta de valor, aquilo que você oferecia para os seus colaboradores, não é diferente por causa da pandemia, né? Claro que ela sofreu alguns ajustes aí, né? Mas não significativos para mudar a sua estratégia de employer branding. Talvez você tenha que pensar, por exemplo, em canais diferentes para se comunicar com as pessoas, mas a estratégia em si, ela só vai mudar se aquela estratégia do seu negócio mudar. Aí faz sentido ela mudar. Senão, ela vai fazer adaptações e ela vai se mostrar, né, de forma mais efetiva durante a pandemia. Tem várias empresas que têm feito isso de forma muito bacana, né? Tem mostrado aquilo que elas têm feito de maneira mais efetiva para o mercado durante a pandemia, né? Então, mostrado ações sociais que elas têm feito, coisas que elas têm feito relacionadas aos empregados. Então, elas aproveitam esse momento, mas essa estratégia ela já vem de longe, né? Eu sempre brinco que a marca não é feita na crise, ela é feita para a crise, né? Então você constrói essa marca empregadora para que ela sofra menos nesse momento de pandemia, né? Você não muda a sua cara, né? Você não veste uma máscara, né? Isso que acontece com algumas empresas e rapidamente elas são descobertas, né? Não adianta você vestir uma máscara ali na pandemia e querer ser uma empresa que você não é. Né, as pessoas vão descobrir, elas vão falar de novo, elas vão falar sobre a sua marca, né? Seja bem ou seja mal, mas elas vão falar sobre você. Agora, quem constrói essa reputação, constrói uma reputação a médio prazo, né? A médio e longo prazo. Então, essa reputação já vem sendo construída e agora, com certeza, ela é menos afetada por causa da crise, né? Mas ela não é modificada por causa da crise. Você pode ver N marcas que hoje estão entre as melhores marcas para mais reconhecidas durante a crise. Pode olhar, pega qualquer lista, procura lá no Google as listas de melhores empresas para trabalhar na pandemia, as empresas mais reconhecidas, as marcas mais reconhecidas na pandemia, que você vai ver que são empresas que já são sólidas no posicionamento de marca, que são empresas que já se expuseram bastante, que já acharam esse caminho de posicionamento de marca, e o que elas têm feito na pandemia é reforçar isso. Então a marca ela não é criada na crise, ela é criada para a crise. Nesse momento essas empresas estão aproveitando aquilo que elas já tinham construído de bom caminho anterior. Elas estão só mostrando isso de forma mais positiva para as pessoas dentro desse cenário, né? Então acho que esse é o caminho certo. O employer branding ele não se modifica durante essa crise, ele se adapta durante essa crise, né? E aí que a gente vê o que não é employer branding. Por que aconteceu de março para cá? Os escritórios coloridos não existem mais, tá todo mundo em casa de bermuda, ou pijama, ou sei lá eu como, trabalhando com o cachorro no colo, o filho aqui, tomando cerveja, jogando videogame. Só não tem piscina de bolinha, mas até o sofá é mais confortável. Tem tudo aquilo que as empresas sempre vendiam como ser cool e employer branding, definitivamente. E aquele crachá colorido que você põe a foto do seu filho, então, nossa, que maravilhoso. Pergunta, você vai escolher a empresa para trabalhar porque você põe a foto do seu crachá? Não. Outro dia eu brinquei, né? Eu estava falando com uma amiga minha, ela falou, meu marido... Ela falou assim, você pergunta para o seu... meu marido está em dúvida do employer brand. Eu falei, pergunta o que ele prefere. Ele falou, eu escolheria uma empresa para trabalhar se eu pudesse ser de bermuda. Eu falei, então tá. Você prefere bermuda com chefe chato ou autonomia de calças? Ele até brincou, não, eu prefiro autonomia de bermuda. Eu falei, tá vendo? Você não tem empresa perfeita, né? Quando a gente fala de posicionamento. Então é isso. Na hora da escolha, você vai escolher autonomia, desafio, você vai escolher uma empresa que tem inovação, pioneirismo, enfim, que te dá oportunidade de crescer e aprender, ou você vai aquela que é, como a Suzy falou lá atrás, né? Isso aí se perde muito fácil. E se alguém escolheu outra empresa, né? Porque você entrega, você faz pedicure às 3 da tarde, cara, você está com um problema sério, né? Por que as pessoas acordam todo dia e vão trabalhar para você? As pessoas não estão trabalhando, elas estão aí fazendo aposentadoria ativa, estão aí só gastando o seu tempo da empresa. Muito bom. Quer dizer, se você perdeu o contrato com a pedicure, já era, né? Já sai uma penca de gente aí da empresa. Muito bom, Caio, muito bom mesmo. Tem uma pergunta aqui, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Que não existe exatamente uma receita de bolo, mas o pessoal pede um passo a passo, né? Assim, por onde eu começo para começar a fazer gestão da minha marca? Né? Tem um ponto onde eu tenho que começar um passo a passo de os itens que eu tenho que ver para
entrar nesse mundo de employer branding? Eu vou fazer a primeira introdução, depois eu passo para as meninas. O primeiro passo é comprar o livro da Suzy, o resto eu deixo com elas. É claro, no livro tem várias dicas, né, de como começar isso. Não tem uma regra, né, tão exata assim, não é uma ciência exata, a gente está falando de reputação, de sentimento das pessoas em relação a uma marca, né, e isso não é tão mensurável assim, né, não é fácil a gente colocar isso no Excel simplesmente e fazer esse entregável. Acho que tem um longo caminho aí pela frente, né, mas quando a gente fala, acho que uma das coisas muito importantes que a gente tem que pensar quando a gente fala de employer branding, é que esse é um processo de autoconhecimento das empresas. Então, antes de começar a pensar numa estratégia de employer branding, você precisa ter muita coragem. Precisa ser uma empresa corajosa, de verdade, genuinamente corajosa para fazer employer branding, porque você vai encontrar um monte de gente contra, né? Você vai encontrar muitas lideranças que não vão te dar apoio, você vai encontrar principalmente formas diferentes das pessoas verem a sua marca empregadora. Então, não tem coisa pior para a liderança, por exemplo, quando você vai apresentar alguns resultados, né, do diagnóstico de marca empregadora, por exemplo, e está completamente diferente daquilo que eles imaginavam ou daquilo que eles gostariam que fosse. Por um lado, é muito ruim para a liderança ter aquele impacto, e aí que eu digo que precisa de coragem para você digerir aqueles resultados, né? Olhar para aquilo e falar, caramba, eu não me vejo assim, mas as pessoas estão me vendo assim como marca empregadora, né? E você demora um tempo de aprendizagem ali nesse processo, desculpa, para depois você conseguir implementar aquilo efetivamente, para você conseguir convencer as pessoas de que é importante ter uma gestão de marca empregadora. E é justamente para isso que serve a gestão de marca empregadora, para fazer com que esses alinhamentos sejam feitos. Acho que aproveitando, talvez, né, assim, para quem queira começar em employer branding, posso pensar aqui em algumas dicas, né? Eu sou uma pessoa que venho da área, sou formada em RH, sou formada em psicologia também. Então, assim, acho que o primeiro passo, né, se você não é da área de RH, acho que você tem que ter um pouco de conhecimento e interesse em como funciona também essa área, mas você tem que buscar conhecimento. Então, fazer curso de employer branding ou buscar outras temáticas também, né? Quando a gente pensa em employer branding, se a gente, querendo ou não, né, se a gente pensar que a candidate experience impacta na tua marca empregadora, né? A experiência ruim do seu candidato vai impactar, assim como a experiência ruim dos seus funcionários, colaboradores também. Então, entender talvez sobre user experience, né? Eu sei que é meio modinha das startups, mas faz diferença. Como que você desenha essa jornada, né, de uma melhor forma? Como que você conta história? Então, para isso, tem curso aí de storytelling também. Então, eu acho que primeiro, buscar conhecimento a todo momento. Agora, assim, a todo momento eu estou buscando, né, novas frentes também. Agora me inscrevi num curso de branding. Mas é isso, assim, se vocês olharem para nós três, eu acho que a gente tem diferentes trajetórias, diferentes experiências, formação também. Então, buscar diferentes competências que vão te ajudar, acho que vão fazer diferença. E até mesmo porque você vai trabalhar com vários projetos, né? Como que você gerencia esses projetos também? Então, acho que são alguns pontos somente para as pessoas que estão nos ouvindo e que têm interesse, né, em iniciar, começar, fazer uma mudança aí na sua carreira, que possam se interessar e buscar por mais conhecimento. Mas acho que o primeiro passo para começar é entender o que é employer branding, né? Assim, acho que tem tantas nomenclaturas aí e fazer essa distinção, diferenciação faz diferença, e claro, ler o livro aí da Suzy também. E até, só complementar, Tiagão, bater de frente com liderança, ou, sei lá, com o Paro, falar o seguinte, isso aí não é employer branding, né? A gente é muito criticado, tem muita polêmica, hoje menos, hoje a gente já está com, não sei quantas, lá, 35 semanas que toda segunda-feira a gente fala alguma coisa que não é employer branding, né? Não que a gente não incentive determinada ação, tipo o Dia das Mães, é legal, mas o que tem por trás, né? Como é que isso se conecta com a estratégia e com a reputação da marca? Você está fazendo porque está todo mundo fazendo, ou porque você tem que fazer, ou porque você realmente tem outras iniciativas, outras estratégias que batem isso. Acho que volta um pouco do que a gente falou, né? Tem que ter foco, né? De novo, você vai ter que estudar, tem uma série de coisas que são envolvidas, você se mete com uma série de áreas, você acaba se envolvendo com determinados tipos de pessoas. E acho que tem um ponto importante que a gente fala aqui, como o Winnie bem apresentou, a
a gente se complementa, né? Suzy e Winnie, a gente se complementa com expertise e experiências aí diferentes no dia a dia. E o principal ponto é qual o problema do negócio que eu quero resolver. Não é uma vaga colorida, não é uma landing page mais bonitinha, tudo isso é legal, faz parte, mas no final do dia, qual que é o problema do negócio que eu quero resolver? Parte é a atração, como a gente falou, e parte não é nem que é retenção, parte é criar uma experiência positiva, legal, pode até ser divertida, pode até ter a piscina de bolinha, não é que a gente é contra, tá, pessoal? A gente não é contra a piscina de bolinha, só não chama ele de employer branding. Vai gerar um impacto legal, positivo, ok, em que as pessoas vão ficar na sua empresa produzindo felizes. A retenção é consequência, né? Acho que esse é um pedaço do quando a gente tem uma estrutura, uma estratégia bem organizada, mas como eu falei, é consequências, não precisa pensar num programa de retenção. Se você está feliz trabalhando, produzindo, você vai ficar na empresa. Você não vai nem olhar para o lado e se alguém te ligar, alguém, um headhunter for atrás de você, você não, obrigado, não quero saber. Porque onde eu estou feliz, onde eu estou, né, eu tenho meu time aqui, eu tenho meu porto seguro e aqui eu sei que eu estou crescendo, aprendendo e me desenvolvendo. Não vou querer correr o risco. Você só vai olhar para a grama do vizinho, se ela está mais verde ou não, se alguma coisa dentro de casa não está funcionando. Né? Como a Winnie falou, as pessoas tinham medo do LinkedIn. Né? Hoje você olha lá o LinkedIn como uma ferramenta também para você se expor. E tem gente que está lá no meio termo, tem gente que até está se expondo, mas está procurando vaga. Né? Inclusive, tem uma pesquisa da semana passada, onde 4 em cada 10 brasileiros estão procurando emprego durante a pandemia, exatamente pela falta de transparência na comunicação, por não saber para onde a empresa está indo. A gente está falando de estratégia do negócio, a gente está falando do impacto na marca empregadora, porque se as pessoas vão embora da sua empresa e você nem sabe, você nem está preparado para isso, você faz um buraco. Todo mundo que trabalha sabe como que é ter uma equipe pequena ou com você perder 2, 3, 4 pessoas de repente. Então, alguns pontos aí para a turma pensar que está com a gente. E aí a gente volta a falar um pouco de autoconhecimento, né? Como é que essas empresas, então, conseguem se conhecer quem elas são como marca empregadora, né? Principalmente entender que as percepções do mercado geralmente são diferentes das percepções que elas têm dentro de casa e também como é que isso tudo vai se conectar no final do dia, né? Como é que todas essas comunicações aí vão fazer sentido quando a gente fala de marca empregadora, né? Como é que a gente vai colocar isso, expor essa comunicação para o mercado, expor essa reputação de marca empregadora efetivamente, né? Então, acho que são pontos importantes. Essa questão do autoconhecimento é muito importante, inclusive para alinhar com o negócio, né? Que é o que o Caio falou. Você tem que estar fazendo uma estratégia de employer branding, ela só vai ter significado real se você alinhar com o negócio. E você só vai conseguir fazer isso se você se conhecer como empresa. Para onde você quer ir? O que você quer fazer? Quais são as pessoas que você quer atrair? Quantas pessoas você quer atrair? Aonde você quer atrair? Né? Para quando você quer reter? Quais são os skills que são mais importantes? Né? Quais são as pessoas que são mais importantes para movimentar o seu negócio hoje? Qual a experiência que você está gerando nelas? Então, tudo esse é um processo de autoconhecimento também, que vai fazer com que você alinhe essa estratégia de employer branding bem conectada aí com as suas necessidades de negócio. E aí sim ela vai fazer sentido. Só que fazer essas perguntas não são fáceis. As respostas também, às vezes, são difíceis de serem digeridas. Então, isso mostra que nem todas as empresas estão preparadas para fazer uma estratégia de employer branding, embora esse seja um termo bastante utilizado hoje pelo mercado, e a gente vê que as empresas, muitas empresas né, querem adotar isso porque é uma tendência, né, ou porque está acontecendo, ou porque os outros estão fazendo. Mas a hora que você olha para dentro, que você olha para as suas necessidades, você começa a encontrar um outro circuito, e aí você precisa estar muito maduro para realmente conseguir fazer com que essa estratégia de employer branding aconteça. Eu achei a tua reflexão, Suzy, do Caio fantástica, né? Se a gente acha que é caro, né, fazer employer branding, experimenta não fazer e ficar repondo o time, corrigindo reparo, né, na imagem da marca empregadora. Quer dizer, isso vai sair muito mais caro, né? Fantástica a fala de vocês. Nós vamos, a gente seguir aí o nosso cronograma de tempo, passar a bola então para o Fabrício. Fabrício, a gente precisa fazer aí mais uma ou duas perguntinhas em bate-bola, jogo rápido, para a gente fazer então o quadro Minha Intimidade, né? Ó, olha aqui. Estou esfregando as minhas mãos. Galera, a parada é a seguinte. Olha, primeiramente, Tiagão, eu vou ter que... eu estou muito feliz porque eu estou aqui, né, acompanhando tudo que está acontecendo em volta, né? Então, tem aqui... Às vezes vocês me pegam olhando para cá, que eu estou olhando para uma tela aqui, eu estou olhando para outra tela aqui. E eu estou muito feliz de ver que no Facebook a gente passou de mais de 1.000 views, ou seja, absurdo a audiência do Facebook. No LinkedIn passamos de 500 views, é muito legal também isso, né? E a galera compartilhando e brincando demais com perguntas e comentários no YouTube, olha, é muito gratificante. Então,
Parabéns a vocês do Employer Branding Brasil, que estão gerando esse conteúdo todo para a galera, um conteúdo que está fazendo toda essa audiência crescer, né? Mais de 1.000 pessoas no Facebook, mais de 500 pessoas. Olha que dog mais lindo ali com a Winnie. Olha só, Winnie, fala para nós o nome dele aí, fala dele agora, vai. Ele é o Paçoca, tá todo dengoso aqui querendo atenção, meu Deus do céu. Virtual, aquele background virtual. Eu vou montar no meu aqui também, peraí. Aliás, falando em background virtual, daqui a pouco vocês vão ter uma surpresa, os três. Mas, Tiagão, eu vou te falar que é o seguinte, a gente já tem a pergunta ganhadora do livro, tá? Já estamos com ela aqui, a hora que você permitir, eu vou fazer essa pergunta. Manda bala. Posso fazer? Então, bora. Já temos a pergunta ganhadora. Eu adoro fazer isso. A pergunta ganhadora é... não deu. Sempre finge congelamento. Congelou, travou, mas eu pisquei. Não foi legal. Mas é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta muito bem construída, galera. Eu vou deixar para os três responder, porque eu acho que os três vão poder, cada um dar uma pitada muito legal. Quem fez a pergunta foi Juliane Calvi. Juliane, parabéns. Parabéns, já vou te dar as coordenadas para você ter o seu livro. E a pergunta dela é a seguinte: como fazer employer... agora aqui, eu acho que ela colocou o employer, né? O employer. Como fazer o employer branding em momento de mudança de cultura e marca? O que dizer e que história contar durante essa troca de asa de avião em pleno voo? Achei muito interessante essa pergunta, então é a pergunta da Juliane, que ganhou o livro. Juliane, manda uma mensagenzinha lá em inbox nas nossas redes sociais, tá? Os nossos analistas vão estar olhando, nós vamos estar providenciando o envio da Suzy, do livro da Suzy para vocês. Então, galera, responde essa pergunta que eu achei muito bem construída. Seguinte, transparência, comunicação. Já passei por isso, já fiz um EVP de uma empresa, Technip FMC, uma joint venture americana, uma empresa francesa, que inclusive tem operação aqui no Rio de Janeiro, então eu estive no Rio de Janeiro fazendo esse trabalho, exatamente onde você teve uma mescla de culturas e, obviamente, negócios complementares, com uma característica diferente, onde o comprado assumiu a gestão. Geralmente quem compra assume, foi o contrário, né? E aí você tinha lá a galera francesa, direitos trabalhistas, aquele negócio todo mundo... Um exemplo super simples para ilustrar. A empresa francesa, que era a Technip, toda a emenda de feriado, né, todo feriado tinha ponte. Chegaram os americanos e falaram, acabou, agora é produtividade, American Way. E a galera começou a falar, não, mas antigamente, não tem antigamente. A partir de agora é o seguinte, funciona assim, agora a gente é uma empresa assado, nosso posicionamento é esse, e tá tudo certo. Tem gente reclamando? Tem gente que vai achar ruim? Tem. E tem gente que vai falar, segue o jogo. Por isso, o EVP, isso foi no ano retrasado, 2018, esse trabalho. Depois podem procurar, e Technip FMC tem bastante coisa já desenvolvida, inclusive da ativação do EVP, que é exatamente por que você trabalha aqui. Não é porque você tem a ponte do feriado. Você vai ficar chateado? Vou. Você vai, vou perder, porque eu ia viajar, eu ia lá para Búzios, sei lá, onde as pessoas iam no feriado, sei lá o que, no Rio de Janeiro. Perdeu. Você vai ficar chateado? Vai. Você vai deixar de trabalhar? Você vai procurar. E tem gente que vai ficar chateado e vai embora. Tá tudo bem. Não combina com a nova empresa, não combina com a nova cultura, não combina com quem a gente quer ser a partir de agora. Então, essa é uma grande desculpa de quem, não vou fazer EVP, eu não vou fazer Employer Branding porque eu estou numa transformação cultural. Parabéns, as nossas 1.500 pessoas ou mais que estão assistindo aí, todas elas estão passando por transformação cultural porque todo dia tem alguma coisa mudando na empresa. Como transformação digital, isso acontece todo dia, toda hora. Então, isso é uma desculpa. Pode até falar que teu dinheiro não estava lá fazendo outra coisa, mas tudo bem, você sempre vai ter alguém falando de cultura na tua empresa. Uma consultoria falando, o próprio CEO, alguém falando, cultura. Isso... E outra, leia meu artigo lá, você vê que cultura é uma coisa e EVP é outra. Eu não vou falar aqui para vocês irem lá buscar no artigo as diferenças. Ou quem quiser me manda inbox, eu também posso ajudar depois um pouquinho. Então, como eu falo, o momento certo de fazer marca empregadora é hoje, é agora. Né? Senão, como disse a Suzy, é brand or be branded. Tem alguém fazendo isso por você, tem alguém falando isso por você. Então tem que tomar muito cuidado e ficar postergando, porque isso é comum. Depois a gente faz, depois a gente vê, não agora, porque não tem tempo, não tem dinheiro, não...
tem que começar a fazer, né? E tem que encarar. Acho que esse é um outro ponto, né? Teve uma outra empresa que é a Clareou, aqui de Piracicaba, não, Sorocaba, que era esqueci o nome da empresa, que eles compraram. Uma empresa também francesa comprou uma empresa de baterias. E, de repente, os caras acordaram um dia, era uma outra empresa. E eu fui bem no comecinho, não tinha 3 meses essa transição. E as pessoas falaram, poxa, aqui foi muito claro, né? Então, você entrava lá, já estava tudo não só adesivado, bonitinho, mas qual que era o objetivo dessa empresa? Qual que era o propósito dela? Onde elas estavam, onde elas queriam chegar? Fim. Gostou, Fabrício? Imagina a companhia o Thiagão, amanhã depois ele muda, fala assim, meu, agora eu vou focar aqui, cara, em assessment. Fala, putz, mas o meu negócio. Cara, mas o meu negócio agora é assessment, porque eu juntei aqui com uma outra consultoria e tal, tô achando isso mais legal. Ah, mas eu gostava tanto de falar com os jovens. Cara, não tem mais jovem no nosso negócio. E agora, olha, lembra que você trabalhava de bermuda? Agora você vai ter que trabalhar mais formal, porque a gente vai atender um público mais sênior, sei lá o quê. Putz, não sei o que lá. Fabricião, é assim, você gosta? Você quer continuar crescendo, não sei o que lá? Maravilha. Você não quer? Né, que você vai falar assim com a pessoa, mas esse é o ponto, essa é a consequência. Né? Quanto mais forte o seu posicionamento e mais claro, mais você filtra para quem quer fazer parte disso. E quem não quer, seja dentro de casa ou fora, tá tudo bem. Acho que essa é uma outra coisa que as pessoas têm dificuldade em aceitar. Ah, mas a pessoa era tão legal, ah, puxa, o candidato era tão bom. Mas não combina com você. Né? Sempre falo, não dá para você encaixar bolinha no quadrado. Bolinha na bolinha, quadrado no quadrado. Esse é o segredo do bom employer branding. Perfeito. Meninas, alguma consideração? Lini, Suzy? Acho que essa questão a gente sempre vai trocar o pneu com o carro andando. Não tem jeito, não tem essa cultura perfeita, né? Achar que você um dia vai ter a cultura certa para depois você começar a fazer employer branding, isso não existe, né? A sua cultura está em movimento também o tempo todo, né? Se você troca a força de trabalho, ela está em movimento. Se você troca a liderança, a sua cultura está em movimento. Então você nunca vai ter um cenário perfeito de uma cultura certinha, uma caixinha pronta para você encaixar a sua estratégia de employer branding. Isso não existe, né? Eu trabalho numa empresa hoje com mais de 38 mil funcionários. A United Health Group comprou a Amil em 2012. Em 2016 foi que a gente começou a fazer a grande mudança aí, né, da cultura, né, United Health Group, que é uma multinacional americana, né, saindo dessa cultura que a Amil tinha. A Amil completou 40 anos o ano passado como marca, né, então era uma empresa muito familiar, de uma cultura completamente diferente e teve que fazer essa adaptação. A gente fez o EVP, a gente tem 3 marcas dentro do United Health Group, inclusive Américas, que são uma rede de 35 hospitais, cada uma com uma cultura, né, que vinha com uma cultura muito própria, e a gente vem nesse processo de estabelecer uma mesma cultura já há muitos anos. E tudo bem, a estratégia de employer branding está acontecendo nesse tempo também. Assim como o nosso EVP, por exemplo, não foi criado agora, depois que tudo já estava mais ou menos, né, organizado. Foi criado em 2017, né, aqui no Brasil. A gente fez uma revalidação daquilo que a gente tinha externamente, né, no United Health Group nos Estados Unidos, trouxe para cá, revalidou aqui para ver se aquilo fazia sentido, né, e fez sentido para os nossos colaboradores, porque grande parte da cultura estava estabelecida ali, né? Mesmo com nomes de empresas diferentes. E muita gente saiu nesse processo, muita gente entrou nesse processo, muita gente se adaptou a tudo isso que a gente construiu como marca empregadora nesse período também. E tudo bem, é o que o Caio falou, né? Você não precisa ter todos os talentos do mercado, você só precisa ter os talentos certos para a sua empresa. E como é que você faz para atrair esses talentos certos? Fazendo com que a sua estratégia de employer branding mostre exatamente quem você é como marca empregadora, para que você possa atrair as pessoas e reter as pessoas pelos motivos certos, né? Então, acho que isso faz com que a sua estratégia de employer branding seja mais fixa. E quando a gente fala de EVP também, em que momento eu construo meu EVP, porque a minha cultura está sendo modificada, ela vai ser modificada o tempo todo, né? E o EVP, ele também tem que ser alterado ao longo do tempo. Então, ele não é uma coisa fixa que você vai criar um EVP e ele vai ficar para sempre ali. Tanto que a gente revalida, quando as empresas já levam a sério esse processo de employer branding, a cada 2 ou 3 anos, a gente faz uma reavaliação desse EVP para ver se ele continua fazendo sentido. Se as promessas que você identificou como promessas de valor da sua marca empregadora, se elas ainda são a mesma, mesmo com a mudança do teu negócio, com a mudança da força de trabalho, isso faz com que você consiga ajustar a sua estratégia de employer branding o tempo todo. Mas a estratégia de employer branding é isso, né? É você olhar para frente, mas também ir fazendo os ajustes necessários o tempo todo. Então, assim, você vai trocar o pneu com o carro andando, sim. Não vai ter essa situação perfeita. Winnie, alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, perfeito. Acho que já complementou bastante. Como dizia meu velho italiano vovô, você só ganha o jogo com a bola rolando. E quando a bola tá rolando, meu amigo, tudo pode acontecer. Então, foco no zagueiro ali. Thiagão,
Posso dar sequência ou você quer fazer mais alguma consideração? Não, manda bala. Depois a gente faz as... Então, eu vou fazer o seguinte, eu ainda não tenho o privilégio de fazer roda a vinheta, não dá, né? Eu vou fazer aqui com a minha caneca do Jason. Roda a vinheta, tem coisa nova aí na parada. Pá, vamos lá. Momento, minha intimidade. Olha que loucura, a gente olha vocês três, a gente identifica um perfil muito claro em cada um. Eu olho para a Suzy, eu vejo uma pessoa super família. Eu olho para o Caio, eu vejo um cara divertido, engraçado pra caramba. E eu olho para a Winnie e vejo aventura, cara. Olha que loucura. É engraçado isso. Então, eu fui, através das minhas máquinas, dos meus dotes, buscar uma imagem para cada um de vocês. E essa imagem para cada um de vocês reflete um pouco o que vocês representam. E eu acho que dentro delas tem um pouco de liderança, tem um pouco de RH em cada foto dessa. Eu vou fazer o seguinte, Samuca, dá para subir a foto aí? Vamos subir a da... Vamos fazer o primeiro. Vamos subir primeiro a da Wine. A da Winnie. Olha, já querendo mudar o nome dela, já querendo transformar o nome dela gringo. Vamos... Desculpa, Winnie. Vamos subir primeiro a da Winnie e vamos pedir para ela comentar o que isso significa na vida dela. Dá para subir aí, Samuca, ou eu vou pôr atrás de mim? Vamos ver aqui. Eu vou pôr atrás de mim a foto da Winnie, aí o Samuca vai pôr para todo mundo, para ficar um negócio mais divertido, quer ver? Winnie, foca em mim aqui agora. Foca em mim agora. Que eu vou botar aqui. Que rufem os tambores. Ai, que vergonha. Explique isso aqui. Sim! Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vocês são demais. Não estava esperando por isso. Bom, no ano passado, assim como o Thiago, né, na palestra dele, falou assim, putz, queremos, né, uma experiência uau, né, acho que muito baseado, eu me baseei, né, depois de ler o livro das Apos, que eles falam muito a respeito disso, e eu falei assim, também quero o meu ano uau, né, o que eu posso fazer para que ele tenha essa característica? E um dos programas que a Acreditas tem é o Acreditas Endurance, então são sei lá, tem corridas, triatlon, enfim, que as pessoas se inscrevem, participam juntos. E eu falei assim, janeiro, né, começo de ano, enfim, peguei e fiz a inscrição para o triatlon, que ia acontecer no final de março. Só que, assim, tinha um detalhe, eu não sabia nadar. Não sabia nadar. Nunca, minha mãe tem assim, fobia, trauma de água, então nunca até então tinha entrado num lugar onde não dava pé, assim, para ser bem sincera. E bom, foi um grande desafio. Pensei muitas vezes em desistir, mas não, eu tinha uma meta muito clara do que eu queria atingir e fazer. Passei por diferentes sentimentos e angústias aí nesse tempo, né? A primeira vez que eu falei assim, bom, preciso ir no mar antes da prova, né? Para ver como é. E fui com um professor. A primeira vez que eu entrei, assim, na terceira abraçada, não sentia mais meu pé nem nada, meu coração começou a disparar, tipo, comecei a chorar, tipo, segurei no professor, tipo, não vou ser capaz disso, sabe? Mas, enfim, fui, não desisti, treinei e fiz o triatlon, olha. Confesso que depois dessa conseguiu qualquer coisa, porque foi um grande desafio. Que legal, tá vendo? O INE superação. Isso mostra que por trás de toda pessoa de um bom profissional tem que ter esse lado esporte, tem que ter esse lado de superação. Então essa é a nossa homenagem para você, para lembrar desse momento tão, que eu acredito que deve ter sido muito importante, né? E muito bacana. Foi no Brasil ou foi no México? Foi no Brasil. Foi no Brasil, legal. Agora eu vou passar para a Suzy. Suzy, teu lado mãezona, tem uma cara de ser uma mãezona, tem cara de ser uma... Ó, essa foto fala por si, ó.
Vamos ver, tô curiosa. Oh! Meus 2 pequenos, hoje eles estão maiores já. Lucas está com 4 anos, a Alice está com 3 anos, e eu digo que realmente esse é o trabalho mais difícil que alguém pode ter na vida, né? Educar pessoas é o trabalho mais maluco, mais difícil, mais complexo que alguém pode ter, né? E para quem não sabe, também por curiosidade, eu tenho um blog chamado Maternidade em Cena. E eu cheguei a escrever um livro também com esse mesmo nome, Maternidade em Cena, cenas de mães e filhos sem censura. E eu falava bastante no período que eu tive, né, a gravidez, aí, quando eles eram bem pequenininhos, eu falava bastante sobre maternidade também. Acho que foi uma prévia e um teste para eu escrever um livro antes de escrever sobre Employer Branding. Mas realmente amo minha família aí, beijos. Rafa, meu marido, Lucas, Alice, são muito fofos, muito queridos e me ajudam muito também a trilhar todo esse caminho, porque não é fácil aguentar uma mãe, escritora, profissional, mulher e todas as 1000 coisas que eu quero ser na vida. Haja paciência do meu marido, viu? Você vê que a gente vai a fundo, né? Quando a gente vai fazer essa pesquisa, a gente descobre umas coisas que às vezes as pessoas não sabem. Mas muito legal esse seu trabalho que você fez voltado às mamães, né? E eu acho que é muito importante isso, né? Que os profissionais conceituados nas suas áreas dividam também um pouco do seu lado pessoal com as pessoas. Porque às vezes a gente tem coisas para aprender, né? Você vê a Suzy nesse lado mãe, a Winnie nesse lado mais esportista, de superação. Eu acho que são coisas que é bacana dividir com as pessoas, né? Legal! Homenagem para você, deve estar com Suzy. muito medo, né, Fabrício? Caio! Próxima. Ô, Caio, ó, cara, eu vasculhei tua vida, cara. Eu vasculhei tua vida, mas não achei nada melhor do que o que eu vou colocar aqui, cara. Porque da mesma forma que eu falei que a Winnie tinha esse lado aventura, superação, a gente olha nela e enxerga isso. A Suzy tem esse lado mãe, assim, esse lado de matriarca, de liderança. Cara, você também tem um lado liderança muito forte. Aqui, ó, Natasha de capitão. Só que eu tinha que pôr essa foto, cara. Sou eu mesmo. Explica pra mim o porquê Messi, cara. Putz, é que agora eu tô mais velho e ele não tá acompanhando tanto, né? Mas com a bola no pé até que eu dou uma enganada boa, então é o que eu falo, só falta a conta bancária, o resto até que a gente se parece. Mas o Messi no começo de carreira, quando você olhar, cabelo mais compridinho e tal, assim, cara, todo lugar que eu ia era Messi, 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 virou apelido, eu sou o Messi do RH, o Messi do EB, o Messi do futebol. Deve ter gente que me conhece por Messi e não sabe meu nome, que é Caio. E pior que parece mesmo, cara. Você começa a olhar, é que agora, obviamente, ele deve ficar loiro, ficar com barba ruiva, cheio de tatuagem, aí tem algumas diferenças, mas olha o começo de carreira dele, 2005, 2006, 2007, quando ele começou a despontar, putz, é a mesma cara, igualzinho. É o melhor do mundo do futebol, o melhor do mundo do Employer Brand aí, ó. Tipo, é o Messi do EB, exatamente. O Messi do EB. E posso falar, eu já usei isso em evento, eu já fechei um contrato falando, você vai contratar o Messi do Employer Brand, e fechei. Vou falar para você, já fechei usando exatamente isso. Olha só que coisa. Não, e você vê que realmente, né, parece o Messi, e tem mesmo, né? Tem essa pegada de ser o Messi do EVP também, né? Vamos falar assim, né? Porque tem o EVP também, que o cara manja demais. Gente, isso é uma brincadeira que a gente faz com carinho, a gente vai atrás dessas peculiaridades da vida de vocês, né? Cada um num tom mais de brincadeira, outro num tom mais emoção, outro num tom mais lembrança. Mas realmente para mostrar que quando vocês vêm conversar com a gente tem tanto prazer e tanta alegria, né, de ter vocês com a gente, independente do segmento, independente de cargo, né, Tiagão? Que a gente prepara sempre essa brincadeira para vocês. Então, fique como uma lembrança da companhia de estágios, né, Ti? É isso aí, gente. A gente queria agradecer muito a participação de vocês, o conhecimento, o tempo, a simpatia. Foi um privilégio para a gente. A gente teve uma aula agora de MBA, né? Foi fantástico. A gente tem muito aprendizado, tem muita coisa para começar. Eu espero que essa energia, né, tenha incendiado os RHs e que muita gente comece
a ser um embaixador da causa de Employer Branding, que começa a trabalhar de uma maneira mais profissional, graças a vocês e aos insights que vocês compartilharam. Então, nosso muitíssimo obrigado. E eu queria passar a palavra para vocês, então, deixarem as redes sociais, as formas de contato, antes da gente encerrar. Muito obrigado mesmo. Muito legal. Fabrício, Thiago, pessoal da companhia, aí super bacana. Obrigada pelo convite. Acho que a homenagem foi ótima. Adorei também. Falei, vou mandar mensagem para o meu marido agora para ele olhar. Está lá na sala cuidando das crianças, colocando para dormir. Falei, vou mandar mensagem para ele se ver aqui ao vivo na foto também. Muito bacana. Adorei. Foi muito bacana esse papo de Employer Branding com vocês. Aproveito para deixar aí, sigam a gente nas redes sociais. Estamos aí todos como Employer Branding Brasil. Além dos nossos perfis pessoais, né? Suzy, Caio, Winnie também, vocês encontram no LinkedIn, Instagram, Facebook e tudo mais. A gente ama discutir Employer Branding, a gente ama falar sobre esse tema, então vai ser um prazer aí continuar respondendo as perguntas de vocês aí, do pessoal que estava assistindo a gente ao vivo, em outros canais também. Mantenham contato com a gente. Bom, obrigada mais uma vez aí pela oportunidade, foi um bate-papo assim super leve e que bom que a gente está conseguindo chegar em mais pessoas. Obrigada pela oportunidade, pelo presente final, né? Porque muitas vezes a gente está tipo na correria do dia a dia, que a gente, principalmente nesse momento que a gente nem para, né, para relembrar algumas coisas muito importantes aí da nossa vida. Esse finalzinho, desculpa, eu tava aqui olhando o celular Slack, tipo, a todo momento, pingando, né? Aqui ainda é cedo, né? Então o trabalho ainda continua rolando, mas acho que deu tudo certo. E obrigada às redes sociais, como a Suzy comentou, a gente está com o Employer Branding Brasil, tem várias novidades, posts todos os dias, e também a minha rede pessoal no LinkedIn, que é o Winnie Fernandes. Pessoal, também agradecer aqui a participação, convite, estamos à disposição. Como a Suzy falou, a gente ama falar de Employer Branding. Fabrício, só faltou dizer que a Suzy também é a mãe do Employer Branding no Brasil. Tá? Tem mais um pedaço aqui, né? E agora, ó, o filho dela é esse livro. É que tá a família aí, né? Ó, tudo conectado. Tem a ver com o perfil, né? Tá tudo junto. Mas obrigado pelo carinho. Quem estiver assistindo a gente, de novo, fica o convite para a gente falar mais sobre isso. Nossas redes sociais, a gente fala disso todo dia, toda hora, é o que a gente gosta de fazer. E a gente espera poder continuar impactando positivamente o mercado, né? Eu sei que tem muitas coisas que é duro, que, putz, eu não vou conseguir, é difícil, não estou preparado, mas sempre tem um caminho, né? E aí, de novo, quando a gente olha lá, baixa o nosso aplicativo de Employer Brand, olha as redes sociais, a gente tem muito conteúdo, a gente está fazendo isso há 2 anos, 2 anos gerando conteúdo todo santo dia, pelo menos um, quando não 2, fazendo evento, fazendo uma série de coisas exatamente para ajudar a inspirar essas pessoas, né? Então, conte com a gente. Cortou aqui. Tiagão, obrigado de novo pelo convite. Fabrício, prazer, foi demais aí essa dobradinha nossa aí da folia. Obrigado pela homenagem. E quarta-feira vai Corinthians. Fabrício é palmeirense louco. E eu sou São Paulino, tá difícil pra gente, hein? Tiagão, deixa suas considerações finais aí pra galera. É isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado a gente. Caio, Suzy, Winnie, de novo, vai ser um prazerzaço falar com vocês. Se inscrevam no canal da Companhia de Estágios no YouTube, tem conteúdo, tem nomes de peso toda semana, né? A gente já falou com o Fagerman do Itaú, com o Walter Longo, com o Marcelo Festa da Gympass, tem nomes incríveis que vão vir aí nas próximas semanas, já estão confirmados, né? Então você vai ter, da mesma forma que você seguir lá o Employer Branding Brasil, vai ter conteúdo de Employer Branding top de linha todo dia. Você vai continuar acompanhando conteúdos de RH relevantes aqui também na Companhia de Estágios. Obrigado a todos que acompanharam e um forte abraço de toda a equipe, de toda a companhia. Obrigado, gente. É isso aí, galera. Obrigado pela presença de todo mundo, essa audiência incrível no Facebook, audiência incrível no LinkedIn, aqui no YouTube. Ou seja, a gente está em tudo. E, ó, semana que vem tem mais, em breve, novidades. Aliás, deixo para avisar vocês, ó, duas lives semana que vem, uma na segunda e uma na terça. Na segunda, uma live surpresa que eu não vou falar o que é. E na terça, uma outra live de peso. Fechou, galera? Valeu, uma boa noite para todo mundo, boa semana iluminada, gratidão pela presença de todos. Valeu!